Boa noite. Sejam bem-vindos ao módulo 2 da disciplina de Fundamentos de Tecnologia da Informação. No módulo passado, nós falamos sobre sistema de informação, processo de tomada de decisão. Vocês descobriram qual o perfil dominante como tomador de decisão, lembra? Autocrático 1 ou 2, né? Conciliador ou democrático. Né? Falamos também sobre como, né, o processo de tomada de decisão é tomar aquele modelo racional de 5 etapas. Né? E também falamos um pouquinho sobre a parte de computação. Hoje começa a brincadeira mesmo do bit byte, né? Começa a parte onde a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre bit byte, né? Que é exatamente a parte do computador. Então, o nosso objetivo na aula de hoje é fazer uma apresentação sobre toda a estrutura básica, tanto a parte de hardware quanto a parte de software de um computador. Tá? Não se preocupe, mais uma vez, lembrando, somente para os, né, que estão ingressando hoje, não se preocupe, vocês não vão virar nerds, tá? Vocês não vão, né, mudar de curso, tá? A ideia é só que vocês tenham uma visão geral da estrutura de um computador, até para discutir com o profissional, né, com o gestor, o diretor de TI, por exemplo, da sua empresa, para que você possa, né, não ser passado para trás, né, para que você possa realmente entender o que ele está comentando, o que ele está conversando. Tá? Então, na aula de hoje, nosso objetivo, se der tempo, é realmente chegar até software. Tá? Mas, se não, não há problema. Isso aqui já é 2/3 do capítulo, né, do módulo, e a gente deixa software para a próxima aula, e aí já faz também, né, exercício e tal, que na próxima aula está agendado no nosso plano de ensino, nosso primeiro estudo de casa. Eu vou trazer o cenário da empresa, tá? E vocês vão estar, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre, por exemplo, né, se deveria adotar ou não o sistema de informação, como seria, né, o que é que seria o hardware desse sistema, o software, esse tipo de coisa. Então, a gente está preparando uma pequena prática para a gente fazer aqui, já contando aquela bonificação de pontos de participação, né, como a gente comentou nos primeiros dias de aula, tá? E aí, lembrando capítulos, né, do livro, né, do Loudon, capítulo 5, e no caso do livro do Rainer, guias técnicos, que são os capítulos lá no final, né, guias técnicos, capítulos 1 e 2, tá? Então, são esses os livros que a gente utiliza, ok? E aí, momento, relembrar e viver. Nós vamos então... Vixe, foi longe da agora, né? Aí, alguns não sabem nem o que é isso aqui. Isso aqui chama-se Atari. Tá? Você pensa assim, PlayStation ou Xbox, aí você vai voltando, né? PlayStation 1, Nintendo 64, Saturno, Mega Drive, Super Nintendo, Master System, Nintendinho. Aí, antes disso tudo, Atari. Tá? Diga. Verdade, aquele episódio dele com o Greg, passa o dia todo jogando, verdade, é isso mesmo, tá? Então, agora vai longe, viu, agora, então, ó, pra cá. Então, lembrando mais uma vez o momento, relembrar e viver, aquele no qual nós fazemos exatamente um flashback no passado, em relação ao que foi visto no módulo anterior. Então, por favor, Jobson, comece a primeira pergunta para a gente relembrar e contextualizar até nossos colegas que, porventura, perderam um momento maravilhoso que foi a aula passada. Qual a importância da informação para as empresas? Isso foi discutido no primeiro dia de aula, né? Nos 2 primeiros dias de aula, nós discutimos que as informações é o que permitem, Giza, a empresa tomar decisões, né? Que exatamente para daí construir o conhecimento, e esse conhecimento é que é o objetivo maior de um tomador de decisões. No momento que o computador gera uma informação para ele então tira dali um conhecimento, né? Extrai, né, uma situação, né, um cenário da empresa para daí tomar decisões. Tá? Então foi isso que nós vimos em relação à importância da informação. Deixa eu ver, Matheus, por favor, segundo, qual é a relação? Qual é a relação entre o processamento de dados, o sistema de informação e a tecnologia de informação? Nós vimos que processamento de dados é exatamente a atividade no qual você tem dados que são manipulados para gerar uma saída. E o computador exatamente é um dispositivo que trabalha com esse processamento de dados. O computador nada mais é do que um grande sistema que agiliza o processamento de dados, que faz com que o processamento de dados seja feito em milissegundos ou nanosegundos, independente da complexidade do cálculo que esteja envolvido. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu me lembrar aqui. João. Quais são as quatro categorias de fatores que influenciam o ambiente? Nós vimos no começo da aula passada, no começo da outra aula, da terceira aula, onde nós exatamente apresentamos o seguinte: toda empresa tem pressões, né, e oportunidades. Esses fatores que pressionam a empresa ou que geram novas oportunidades podem ser classificados em 4 grandes grupos: demandas do consumidor, mercado,
tecnologia e sociedade. Tá, fazendo uma breve recapitulação. Demanda do consumidor. As empresas, elas podem evoluir seus negócios, né, melhorar seus produtos ou serviços a partir das exigências do consumidor. Até nós comentamos aqui um pouco sobre qualidade, falamos, né, que com o tempo, uma coisa que hoje excede, né, as expectativas do cliente, daqui a alguns anos pode, na verdade, ser o padrão, e aí, consequentemente, demanda do consumidor é um fator que pressiona a empresa, ou para resolver um problema e ela se manter competitiva, ou para descobrir um novo nicho, um novo mercado, uma nova forma de sobressair perante as demais. Segundo, mercado. Mercado é exatamente o concorrente, né, terceirização, são recursos que podem pressionar você a, né, tomar decisões que vão fazer evoluir a empresa. Tecnologia, quando a gente fala do terceiro fator, que é tecnologia, não é somente computação, mas é qualquer modificação que você faça nos processos de negócio que aumente a eficiência desse processo. Então, se, por exemplo, você tinha, né, um passo, você tem 2 passos num processo lá, e esses 2 passos você fazia sequencial. E aí você percebe que você pode colocar esses passos em paralelo, ou seja, enquanto um funcionário está tratando de uma etapa lá do processo, o outro já está tratando da outra, simultaneamente, você ganha então em eficiência, né? Você ganha então em tempo, né? E consequentemente melhora o resultado da empresa. Então, tecnologia. E o quarto e último fator é sociedade, que é exatamente quando há mudança de leis, né? Mudanças de perfis econômicos, tudo isso também, né, pressiona a empresa, podendo ser um risco, mas também podendo gerar novas oportunidades. Por exemplo, né, no caso aqui, nós, né, nessa época da gravação do vídeo, sei que nos acompanha, pode ser que já tenha passado, né, espero eu, né, mas nós estamos aqui no meio de uma crise. E aí, por exemplo, você comprar um carro novo não é algo tão viável hoje. E aí, com isso, surge uma oportunidade, que é o quê? O carro usado. Então, a parte de usados hoje cresce porque a parte de novos não está tão acessível. Então, toda vez que você tem uma crise, né, como essa, você vai ter realmente, né, riscos, né, problemas, mas também você tem oportunidades que estão lá escondidas. E cabe a vocês, né, como futuros administradores, identificar que oportunidades são essas que podem ser exploradas pela sua empresa, né, ou pela empresa que você presta serviço. Tá? Então, e aí, então, exatamente essa relação entre esses são os 4 fatores, né, que influenciam o ambiente, que é gerando tanto riscos, mas também gerando oportunidades. Tá, ok? Deixa eu ver aqui mais aqui. Rafael, não é isso? Rafael, última pergunta, por favor. Quais as etapas do modelo racional de tomada de decisão? São 5 etapas, lembram? É você primeiro entender o problema em sua totalidade, né? Analisar o problema. A partir daí é levantar as possíveis soluções para o problema em uma técnica que a gente apenas comentou, mas que a gente recomenda que você faça um estudo aprofundado depois, exatamente a técnica de brainstorm. Depois, terceiro, avaliar as opções levantadas e escolher aquela que você vai implementar. A quarta é exatamente a implementação propriamente dita, mas só implementar não vale a pena por causa da quinta. A quinta etapa é exatamente a monitoração, a avaliação para saber se a decisão que você tomou realmente resolveu o problema, se não há outros problemas que surgiram por consequência dessa decisão tomada anteriormente. Tá, ok? Então aqui eu fiz um breve resumo do módulo 1, tá certo? Mas lembrando que vocês têm, né, como recurso as aulas, né, você que nos acompanha, você deve estar vendo que tem uma playlist, né, deve estar aqui, no seu lado aqui do vídeo, né? Então aqui você consegue ver as aulas anteriores. Que foi, Rubens? Né? Tá? Passando aqui, vamos ver. Vai, passou? Pronto. Aqui, pronto. E aí, então, hoje nós vamos começar a ver o computador digital. Lembrando, nosso plano de ensino super, né, fechado, né, super bem documentado. Estamos agora já trabalhando o objetivo B da disciplina, o conteúdo 2, né, subtópico 1. Tá ok? Então, avançando. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Daniel. Não, é isso? Oi? Porque tu ficou falando. Fica na tua, mano. Atenção, eu estou testando os nomes. Calma, estou testando os nomes para ver se eu me lembro. Tá, Daniel, por favor, lê para nós a pergunta em voz alta. Para cá, Rubens. Nós vimos o que era um sistema e vimos o que era um sistema de informação. Podemos dizer que o computador é um sistema, sim ou não? Sim, né? Mas para isso vamos lembrar então só o que seria um sistema, né? Ok? Pronto. Sistema de computação, deixa eu ver quem vai ler para mim. Tu viu a aula passada? Não, é você mesmo, é. Veio, né? Então é o Jefferson. Não, não. Esqueci qual é o seu nome. Não, Jefferson é você. É o que não falou na hora passada, é verdade. Lembrei. Bruno, por favor, então, leia para nós o primeiro. Eu lembro que exatamente que tinha o que não tinha falado no passado. Por favor, Bruno, leia para nós. Primeiro tópico, o computador. É considerado
O sistema, como vocês realmente já deduziram, né? Lembra que a gente comentou que o sistema, né, você tem um conjunto de partes interconectadas, né, para atingir um objetivo. O computador ele tem realmente, são vários componentes físicos, né, processador, memória, placa-mãe, tudo isso, que juntos eles acabam, né, atingindo o objetivo, que é o processamento de dados. Então, o computador objetivo não é você dar uma curtida no Facebook, ou não é você assistir um vídeo legal, né? Não, então, observe que é muito importante a palavra legal, vídeo legalizado, porque vocês são pessoas íntegras e não possuem coisas piratas, tá? Não possuem não. Tá certo? Então, exatamente, é legalizado, tá? E aí, consequentemente, quando você pensa no computador, você pensa, professor, meu computador eu uso para ouvir música, eu uso para assistir filme, eu uso para escrever texto e tal. Então, ele tem vários objetivos. Negativo. O computador só tem um objetivo: realizar o processamento de dados, que são cálculos. Por baixo dos panos, quando você está vendo uma foto, quando você está vendo um vídeo, quando você está ouvindo uma música, por baixo, né, de toda essa interface do usuário, que nós chamamos, estão acontecendo milhares e milhões de cálculos em um segundo. Tá, está computando. Ah, você lembra, Jossa, do verbo computar, exatamente. Tá? Está computando, né? Então, as suas partes interagem de forma coordenada e atingem o objetivo comum, que é exatamente computar, calcular, contar, processar. Tá? Deixa eu ver, então, aqui você é o Jefferson, você era o Bruno, você é o Jefferson. Então, por favor, os computadores. São máquinas de calcular, computar. Professor matemática. Então, por isso que é muito comum o uso do computador em engenharia, né, na questão geralmente de programas de CAD, né, desenhar plantas, calcular áreas, né, calcular, por exemplo, quanto de massa vai precisar para fazer a fundação de um prédio e assim por diante. Mas também, em outras áreas, é muito comum o uso do computador, por exemplo, na medicina, né, através de simuladores. Né, hoje, os alunos de medicina e de enfermagem, eles não precisam mais estar numa sala de cirurgia para, pelo menos, aprender o básico. Existem vários equipamentos e sistemas computacionais, onde ele simula mesmo, até com feedback, mesmo com a questão da força, né, o corte de uma pele, a realização de uma operação e assim por diante. Tá? Sim, não, com certeza, estão chegando, cara, calma, vou falar da sua área também, se preocupe não, tá? Assim como também na área de administração, né, principalmente, né, ciência econômica, administração, enfim, na área de gestão empresarial, você também tem, claro, uso da computação exatamente porque você lida com vários dados, várias informações para extrair, né, conhecimento, como, por exemplo, como é que anda as vendas, como é que anda a produtividade de cada funcionário, como é que anda o tempo, a vida útil dos equipamentos que você utiliza também, tá? Então, tudo isso é controlado graças aos sistemas, porque eles estão fazendo milhares a milhões de cálculos por segundo, tá? E realizam sempre de forma constante e contínua. No exato momento, vários aqui têm os seus smartphones. Vocês podem não estar usando nada deles, mas no exato momento eles estão fazendo vários cálculos em um segundo. Por quê? Porque no exato momento o seu celular está, por exemplo, ou baixando mensagem, ou então limpando, né, a memória, ou então você estava no WhatsApp, então ele fica rodando esperando alguém mandar mensagem, então ele jamais está parado. Ele sempre está computando. Tá? Então ele sempre está computando, né? Então sempre está computando, ok? E aí exatamente a manipulação de dados é o que nós vimos nas aulas anteriores, chamados, né, realmente o processamento de dados, ok? Adelaide, por favor, primeiro tópico, todo processamento de dados. Adelaide? Você queria que eu chamasse você Adelaide ou minha mãe Paraguai? Sim, então vamos lá. Sim, então. Ela deu uma travada. Passou para cá, assim como é? Todo processamento de dados exige a execução de uma série de etapas pelo computador, a fim de alcançar o objetivo dos dados. O computador, ele não é inteligente. Vocês vão entender a partir de hoje que o computador é burro. Burro mesmo, sabe aquele burro? Mesmo assim que você não consegue fazer nada se você não disser. Então, é exatamente o computador. Então, para você fazer o computador realizar uma atividade por você, você tem que instruí-lo como se fosse um robozinho, para dizer, ó, vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, depois vai fazer aquilo outro, em uma sequência de passos, uma sequência de etapas. Então, essa sequência de passos, sequência de etapas, é que nós chamamos exatamente de um programa. Então, quando você, eu vou abrir o Word, vou abrir o Excel, vou abrir a calculadora, toda vez que você abre um programa desse, você está executando por baixo dos panos diversas instruções, ou seja, vários passos que vão comandar o computador para poder, por exemplo, abrir o Word e você poder trabalhar com
com ele. Então, quando você, por exemplo, aperta lá o botão de negrito, né, você selecionou uma palavrinha lá, negrito, para você foi só um clique de botão, mas por baixo dos panos ocorreu vários comandos que aumentaram a densidade da palavra, colocando lá aquele texto mais destacado, que seria o negrito. Tá, ok? Então, tudo no computador, desde uma curtida no Facebook, né, até realmente, né, você coloca cálculos complexos, ou funções, figuras, tudo que você faz no computador, sempre vai ser um conjunto de um ou mais instruções. E essas instruções, esse conjunto de instruções, é o que caracteriza o que nós chamamos de programa. Então, hoje, vocês já vão sair daqui sabendo que todo programa, aplicativo de celular, e tal, WhatsApp, Facebook, o navegador que vocês usam, né, Firefox, Internet Explorer, Chrome e tal, todo programa que você usa vai sempre ser milhares a milhões de instruções que são mandadas para uma parte específica do computador, que atende pelo nome de CPU, e nela é feito todo o processamento matemático. Tá? Então, tudo que vocês veem no computador são resultados de expressões de cálculos matemáticos, e cada cálculo desse é passado na forma de uma instrução, que nada mais é do que um comando que você manda o computador fazer. Tá? Pode perguntar, Jobs, você está com a cara que ia perguntar. Não? Tranquilo? Porque você fez uma cara assim, ó, como se fosse falar, eu estava só esperando você falar. Tudo bem. Tá? Então, para cá. Então, tanto é que as primeiras cadeiras, né, não é o caso de vocês, mas nos cursos de engenharia e de computação, uma das primeiras cadeiras é uma cadeira chamada algoritmos, onde exatamente essa cadeira é onde você aprende, de forma básica, a instruir o computador a fazer alguma atividade para você. Então, você consegue, João, já no primeiro semestre dos cursos de engenharia e de computação, você consegue montar um programa de computador, onde você passa, por exemplo, 3 valores e ele tira a média desses valores. Tá? Ou então, você pode fazer um programa do computador, no qual você passa, por exemplo, as suas notas, ele calcula a média e ainda dá o resultado, dizendo aprovado ou reprovado. E, por sinal, muita coisa que o Excel usa, que nós vamos ver aqui, né, como quem já usa aí, por exemplo, a função SI, né, esse tipo de coisas, vem, na verdade, da programação. Então, vocês vão ter, vamos dizer assim, uma palhinha, não, claro, criando um programa de computador, mas vão aprender a instruir o Excel a fazer algumas coisas mais elaboradas. Tá? Pode perguntar, João. Exatamente. Que você quer, o que você quer fazer, você está mandando instruções, é isso mesmo. Aí quando você tem uma sequência de instruções dessa que você realiza alguma coisa, você tem um algoritmo. Na verdade, o algoritmo, o termo é mais abrangente. Tá? Por exemplo, uma receita de bolo. Receita de bolo tem uma sequência de passos e tem um objetivo, que é gerar o bolo. Então, é um algoritmo. O manual de instruções, quando você vai, por exemplo, eu quero abrir, por exemplo, eu quero alterar a hora do meu celular. Aí você pega o manual e tem dizendo, primeiro faça isso, depois faça aquilo. Uma sequência de passos que você está instruindo o seu celular para realizar um objetivo, que é alterar a hora. Algoritmo. Então, toda vez que vocês vão resolver um problema, qualquer que seja, de forma intuitiva, o ser humano já organiza a solução em uma sequência de passos. Essa sequência é conhecida pelo nome de algoritmo. Tá? Só que por baixo dos panos ele vai ter outros comandos, porque ali é mais a nível de usuário, né, para a gente poder operar. Porque a gente vai ver hoje que o computador não entende nada que a gente escreve. O computador é tudo 0 e 1. Só 0 e 1, 0 e 1. Então, quando a gente escreve, por exemplo, quando chega lá e usa format para formatar um pendrive, para a gente é format. Mas para o computador, ele está lendo assim, 1001, 001, 0001, 001, 001. É isso que ele está entendendo. Tá? Então, isso tudo são instruções que são mandadas para o computador nesse formato específico. Mas a gente não vai chegar nesse nível de realmente... a gente vai conhecer bit byte, mas não vai chegar nesse nível específico, que aí já é fora do escopo da disciplina. Tá? Sim, então você pode gerar probabilidade. São cálculos estatísticos, que é feito exatamente nessa implementação. A pessoa implementa o algoritmo que calcula a probabilidade de alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, vocês vão ver, muita administração, vocês vão ver nessas cadeiras financeiras, diversas estruturas que nós chamamos de árvores de decisão. Por exemplo, indicador tal está legal, se sim faz isso, se não faz aquilo. Aí se não tiver, é assim, aí você vai montando, tipo como se fosse vários caminhos que você pode resolver a partir de um problema. Ali é um algoritmo.
Aí você vai decidindo o que você vai fazer de acordo com a situação atual. Tá? Então, é uma sequência de passos para atingir um objetivo. Alguém não entendeu ainda? Posso continuar, então? Pode dizer. Daniel, tranquilo, ok? Breno, sem problema? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Sara, por favor, o computador. O computador precisa de ordens específicas para executar atividades para as quais foram... Tá, então, esses comandos utilizam linguagem compreensível, né, compreendida pelo computador. Nós, seres humanos, não podemos trabalhar com a linguagem nossa do dia a dia no computador, porque a linguagem humana ela tem um problema, que é exatamente a ambiguidade dos termos. O nosso que eu digo, não somente português, qualquer idioma, qualquer linguagem natural que nós chamamos, ela tem o problema exatamente da contextualização. Se você pegar só uma frase, você pode ter várias interpretações de acordo com o contexto que aquela frase foi dita. Então, isso o computador, ele não entende, porque como o computador é um dispositivo, uma grande calculadora, na matemática não existe meio termo. Ou é certo, ou é errado, ou é 0, ou é 1. Tá? Então, exatamente por isso que você não consegue instruir o computador ainda, né? Existe uma linha da computação que estuda essa parte, né? Para você tentar programar o computador como se estivesse falando aqui, eu quero o computador que você faça assim, depois assado. Infelizmente, isso ainda não é possível. Tá? Mas existem linhas de estudo para tentar chegar nesse nível. Ainda está longe um pouco, exatamente por causa dessa característica, dessas premissas, né, que o computador teria que ter, que nós seres humanos temos, porque nossa mente ela tem esse poder de cognição, mas o computador é somente um hardware elétrico, né, baseado exatamente no conceito, né, de circuitos elétricos, então não há como ele chegar nesse tipo ainda. Quando você fala, o computador faz exercícios, aí, por exemplo, se eu faço uma pecinha, por exemplo, que eu vejo no iPhone, a Siri. É o Siri, exato. Siri. Aí eu faço comando, Siri, procura isso. Pronto, mas você fala estruturado, você não diz, amigo, vai lá, busca aí tal termo. Você não faz isso, você faz algo estruturado, algo mais rígido. Procurar fulano. É mais rígido, é mais limitado, porque ele converte isso no comando de computador. Então, esses reconhecedores de voz, eles são ainda exatamente limitados por causa disso. Você não consegue ainda hoje ditar textos e mais textos, né, usando esse programa. Ele até tem o suporte, mas se você já testou, você deve ter visto que, vez ou outra, algumas palavras ele falha. Exatamente porque ele não tem esse reconhecimento ainda dessa questão da premissa, da contextualização. Tá? Vai ter? Pode ter? Pode. Realmente um dia pode se chegar nesse nível. Mas pelo menos hoje, pelas pesquisas na área, né, garanto que não é uma coisa dos próximos 5 anos. Tá? Claro que o narrador evoluiu muito ao que era no começo. Né? Só você falar... Procurar Rubens para ligar já é uma evolução absurda frente ao que era antigamente. Mas ainda realmente tem um bom chão para andar. Para encerrar, para comentar desse caso aí, um outro cenário que você pode ver esse problema ainda da interpretação, da dualidade e tal, é em relação ao recurso de closed caption do YouTube. Vocês alguns já viram o YouTube, ele nos vídeos, ele tem um recurso lá, um CC, né? Closed caption para colocar a legenda, que ainda está em beta, você olhar vai ver lá, beta, realmente porque estão desenvolvendo. Aí quando você aciona, ele tenta pegar a curva de áudio do vídeo e converter nas palavras. Você vai ver que ele acerta um bocado, mas você vai ver também que tem umas horas que ele erra legal. Entendeu? Exatamente por quê? Porque não consegue fazer uma interpretação de acordo com o contexto. Ele só está pegando a onda e convertendo para as palavras mais próximas daquela onda. Entendeu? Ele abre aquela probabilidade. Exatamente. Aí escolhe uma e vai. Não necessariamente aquela. Se ele conseguisse entender, por exemplo, o vídeo, por exemplo, é sobre administração, então ele já ia tentar pegar uma biblioteca de termos mais da área da administração, ou então rap, o vídeo é de rap, então ele já ia tentar pegar as gírias e tal do banco de dados dele, que tivesse a ver com rap, tá entendendo? Só que isso ainda não é viável hoje, tá? Essa é a verdade. Não é possível ainda chegar nesse nível ainda, mas pode ser que chegue realmente. Tá? Mas é porque o idioma inglês, até isso o pessoal americano e britânico tem essa vantagem. O idioma inglês é objetivo. O idioma inglês existe poucas ambiguidades, tá? Exatamente. Você só, e assim, o inglês, os tempos de verbos são muito bem definidos. Aqui não, você tem presente, contínuo, perfeito, passado perfeito e perfeito, mais que perfeito, não sei o que e tal, futuro gerúndio, pretérito perfeito, não sei o que. Aí nisso aí se perde legal, entendeu? Aí... Isso só do verbo, não estou nem falando aquela história de objeto direto, reduzido, definitivo, não sei o que, né? Tá?
Mas enfim. E ainda assim não é 100%. Tá? Pra cá. Ei, pra cá, Daniel. Pra cá, ó. Essa imagem ilustra, né, uma visão bem alto nível de como é o seu computador. E quando a gente fala computador, estamos falando também do seu smartphone, estamos falando também do seu computadorzinho de bordo do carro, estamos falando, porventura, né, da sua TV Smart, estamos falando de qualquer tipo de sistema, né, que roda, onde você tem uma certa interação. Então, ainda que seja... né, ainda que seja aquele gamezinho, 128 jogos em um, né, não tem aqueles antigão e tal, que era tipo Tetris caindo e tal, para um minigame, né, ainda aquele ali funciona nesse formato, tá? Que é o que? Você tem a parte física, né, que nós chamamos de hardware, que é a parte que você pode abraçar, né, a parte que você pode tocar, pode sentir os componentes, né, eletrônicos do equipamento, tá? E em cima disso eu preciso de um programa que vai gerenciar o acesso a eles. Porque senão, se não tivesse esse carinha aqui, se eu quisesse acessar um teclado, eu teria que criar um programa para acessar o teclado, tá entendendo? Então isso não faz sentido. Então o que é que acontece? Algumas empresas, elas criam um sistema que gerencia o acesso a toda essa parte física, que vocês conhecem como sistema operacional. Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Windows Phone, são exemplos de sistemas operacionais. Então qual é o objetivo deles? É garantir que você, sem nenhum conhecimento, consiga acessar a parte física do computador e utilizar. Você não precisa saber como o HD funciona para você utilizar o HD. Você não precisa saber como o pendrive funciona para você poder usar o pendrive. Você não precisa saber como o webcam funciona para você poder gravar ou mostrar, né, um vídeo. Então isso tudo é possível graças a essa abstração que é exatamente provida pelo sistema operacional. Então, se você não tivesse sistema operacional, você teria que, no braço, programar para entender os sinais elétricos que vão chegando no computador. Esse sinal aqui é do teclado, esse sinal é do HD, esse sinal é do monitor e assim por diante. Ou seja, se tornaria o sistema inviável. Tá, diga. O sistema operacional, por exemplo, como o Windows, por mais que ele evolua, ele sempre vai abranger áreas antigos. Exatamente. Ele tenta abranger o máximo, né, de dispositivos que ele tem, inclusive novos. Né? Sempre quando você tem um sistema operacional lançado, ele não somente abrange o que já tem hoje, mas ele já tem na concepção dele, já drives para dispositivos que ainda estão sendo desenvolvidos. Como? Graças às parcerias que, por exemplo, a Microsoft tem com a NVIDIA, né, com a HP e tal. Então, eles passam esses drives para elas, né, para a Microsoft, ou por causa da Linux, né, do Ubuntu e tal, ou para a Apple, e em cima disso eles criam um sistema operacional já para suportar. Exatamente. Se porventura não tiver, aí é por isso que eu preciso do driver. Quando você compra um equipamento novo, muito novo, que não tem lançamento no mercado, quando você liga no Windows, por exemplo, ele pode não reconhecer. Diz, ó, não estou reconhecendo. E hoje ele até procura na internet, que é um benefício muito grande que na década de 90 não tinha. Você liga hoje um dispositivo, se o Windows por padrão não encontrar, ele se conecta à internet para tentar baixar o driver. Que o Windows, a Microsoft, mantém uma biblioteca atualizada. Mas se porventura ainda se ele não encontrar, geralmente a fabricante manda, né, um CD, um DVD, ou no site dela você baixa o que chama de drive. A gente vai entender o que é um drive na próxima aula. Mas basicamente o que é? É um programa que permite o sistema operacional compreender e interagir com o hardware. Só isso. O drive é somente um tradutor, para que o sistema operacional consiga conversar com a nova peça. Só. Tá? Nada mais do que isso. Né? O nome é bonito, é driver, né? O negócio driver do dispositivo, mas só serve para isso, só para que o sistema operacional se comunique com a parte com esse novo equipamento, com essa nova peça. Tá ok? Até aqui alguma dúvida? Nenhum, Adelaide, tranquilo? Ok? Rubens? Sem problema. Em cima do sistema operacional, aí sim nós temos o que nós usamos no dia a dia, que são os aplicativos. Né? Então, quando você abre o Word, Excel, Chrome, Firefox, Internet Explorer, enfim, qualquer programa desse, você verá que está aqui, ó, em programas de usuário, que rodam obrigatoriamente em cima de um sistema operacional. Se não tivesse sistema operacional, não tinha como rodar o programa, por exemplo, o Word. Por quê? Porque o Word, ele precisa interagir, por exemplo, com o teclado. Quem permite essa interação é o sistema operacional. Então, por isso que o Word ele exige o Windows, por exemplo, para poder rodar. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Posso continuar? Muito bem. E aqui exemplos, né? Navegador web, leitor de e-mail, né? Que hoje nem é mais tão comum leitor de e-mail, né? Mas que geralmente todo mundo acessa online, né? Mas reprodutor de música e assim por diante, tá? E aí, deixa eu ver aqui quem vai ler. Luana, por favor.
Mas como? Então pronto, aqui nós vamos entender como funciona a representação, então, quando você escreve uma palavra, de uma foto, etc. Qual é o seu nome? Anderson. Anderson foi o primeiro tópico ou subtópico? O computador possui uma linhagem específica de condição de sinais. De codificação de sinais. Continue, subtópico. Essa linguagem... Subtópico. Linguagem diferente da linguagem humana, conhecida como natural. Como a gente acabou de comentar, é uma linguagem diferente porque o computador é uma máquina matemática e, consequentemente, João, o computador não tem o poder de interpretar por premissas. Então, realmente, a interpretação dele é exata. Né? Realmente, né, matemática, então não tem meio termo. Tá? Rodrigo, com este... Este é o equipamento eletrônico, naturalmente esse. Tá, então, claro, né, se o computador é um dispositivo elétrico, eletrônico, tudo que vai correr dele, né, dentro dele será exatamente pulsos elétricos. Tá? Continue, por favor, por causa disso... Sim, pois não. Esses gabinetes mais hardcore, eles têm passagem por água. É só para esfriar o sistema, mas por baixo, a parte de formação de dado é toda elétrico. Na verdade, aqueles ventiladores e sistema de refrigeração por água é só para esfriar, porque no que passa corrente, aí eu vou puxar bem muito agora o segundo grau. Lembra aquela história de resistência, ohms, que é negócio pronto? Quando a energia passa, como o material não é perfeitamente condutor, não é um condutor perfeito, ele gera calor, ele perde um pouco da energia na forma de calor. E como o computador passa muita energia, muita corrente, então o sistema esquenta de uma forma assustadora. Pra vocês terem ideia, não hoje, graças a Deus, mas há uns 7, 8 anos atrás, né, mais 10 anos, você tinha um processador muito famoso, que alguns aqui vão se lembrar do nome, chamado Duron. Tá? Era um processador da AMD, que era baratinho, era um processador muito acessível. Então, toda vez que a pessoa ia comprar um computador, por ser barato, acabava comprando esse Duron. Só que o Duron, Rubens, tinha um grande problema, aquecimento. Ele aquecia muito, que podia explodir. Se aquele ventilador que fica em cima da CPU, que é o cooler, né, desse processador, não tivesse bem encaixado, não tivesse com muita poeira e tal, o processador podia esquentar a tal ponto que ele podia estourar e fazer um buraco mesmo no gabinete. Se você procurar, colocar no vídeo Duron Explode, você vai ver vários exemplos de Duron acontecendo, né, fazendo esse tipo de explosão. Tá? Por isso que tem essa refrigeração, toda essa preocupação com a refrigeração, porque esquenta ao ponto mesmo de fritar, até um, é muito engraçado. Então, que frita o ovo, ele coloca a CPU, o Duron, aí coloca uma frigideira em cima, ele abre o ovo e o ovo estrala, o frita. Impressionante. Mas por quê? Porque esquenta muito mesmo. Tá? Então, tenham cuidado, né, quando for comprar computadores assim, não... Esses que não são de marca padrão, né, que são montados geralmente, né, tipo, você for comprar notebooks, tudo bem, né, que a Dell, por exemplo, é boa, a Lenovo é boa. Mas se você for comprar, tipo, não, professor, tem um amigo meu que entende de hardware, ele vai comprar as peças, eu vou comprar as peças, ele vai montar para mim. Tenha cuidado para garantir que ele montou corretamente, para evitar esse tipo de problema, tá? Hoje os processadores não explodem, tá? Hoje os processadores Intel, Core i5, i7, tá? Eles apenas pifam, mas eles não chegam a explodir, que já é querendo ou não. O desconectamento é muito graduado, exatamente, ele tem até recurso de segurança e tal. Então tem até uns testes que o cara pega e puxa mesmo do nada, se tá rodando lá, aí ele puxa o cooler. Aí o que acontece? Da Intel, esses Core, né, i5, i7 e tal, aí você vê o computador, ele continua funcionando devagar, ele vai ficando lento até se desligar, mas ele pelo menos não explode, não danifica permanentemente o sistema. Tá? É o ventilador? É o externo. Não, aqui dali, já para notebook, eu sei qual é aqueles. É um cooler, né? Um sistema de refrigeração. Para notebook, só se a marca for muito genérica. Se for uma marca de qualidade tipo Dell, HP, essas coisas, o que acontece? Lenovo, você não tem problema porque eles são projetados já para aguentar o tranco. Assim, tudo bem, se eu boto assim numa mesa, vamos dizer, mas se eu, por exemplo, boto minhas pernas, tem uma entradazinha de ar, não é? Não, tem, mas ele não é projetado para ficar na perna.
Aí, se você quiser uma coisa para ficar mais móvel, é um tablet ou um smartphone. Porque, por exemplo, você não vai digitar um trabalho de TCC nas suas costas, vamos dizer assim. Entendeu? Então, quando é mais exibição, é mais tablet mesmo. Agora, realmente, para trabalhar normal, a ideia do notebook é sempre trabalhar numa superfície fixa, né, parada. Ele é portátil, mas ele não é também para ficar na mão aqui e ficar, e aí, Rubens, tudo bom? E tal, e ficar utilizando. Ele não é projetado para isso. Tanto é que os HDs desses dispositivos, hoje, eles têm exatamente um recurso para evitar esse tipo de problema, que é o quê? Se você está usando, aí no que ele cai, né, poderia quebrar o HD e você perder os dados. Aí os HDs de alguns desses notebooks, eles têm um sensor de queda. Quando ele percebe que está em queda livre, né, ou seja, caiu da mão e tal, caiu da bolsa, ele puxa a agulha, né, que é o que lê o dado, para um canto que aí não danifica o dado. Você pode até não perder o computador, mas o dado continua lá, então você consegue resgatar em outro computador. Oi? Não, ligado ou desligado, porque a bateria não continua, né? Então ele nunca é desligado 100%, ele fica sempre no estado de hibernação, suspenso, né? Tipo stand-by de uma televisão, tá? Ok? Alguma pergunta? Posso continuar? Então, em outras palavras, né, o computador basicamente é o seguinte: toda informação é gerada por um conjunto de passa ou não passa corrente. Então, passa, não passa, não passa, não passa, não passa, não passa, não passa, assim por diante. Vai parecer aquele jogo lá do SBT, né? Passa, não repassa e tal. Mas, na verdade, o que acontece? Quando está passando corrente, representa um dígito, que é o 1. Quando não está passando corrente, representa um dígito, que é o 0. Tá? E não passa 0. Então, o computador ele gera oscilando exatamente entre várias horas, passando e não passando correntes, em milhões de vezes em intervalo de 1 segundo. Aí é que ele consegue gerar a informação. Então, quando hoje você aperta, por exemplo, a letra A, né, a Adelaide, por exemplo, A, para você é um A. Para o computador, passa, não passa, passa, não passa, passa, não passa. Ou seja, é um circuito elétrico que vai gerando essas correntes, né, de passa e não passa, e isso é mandado para o computador para ele interpretar. Tá? João primeiro, depois João, se tiver dúvida. Você perguntar, João. O que faz travar, então, essa falha nessa passada de corrente? O que faz o sistema travar? Não entendi, desculpa. O que faz travar? Travar, tu diz o computador parar de funcionar? Não, às vezes não o sistema todo, mas alguma coisa... Não, aí já pode ser algum problema ou de alguma peça que está com... Tá, não, continua passando, na verdade ele para, né? Apenas fica passando corrente contínua. Quem já viu o computador travando, deve ter visto que o computador continua ligado. Ele continua consumindo energia, apenas não está processando mais nada. Mas continua passando corrente pelo circuito, tá? Então, toda hora está passando, apenas não está mais gerando novos dados. Tá, ok? Agora, o que trava mesmo o computador, não, tem vários fatores que a gente vai discutir um pouquinho em software. Né? Mas pode ser erro mesmo do programa, pode ser problemas em alguma peça, que aí pode gerar... Né? Porque como a peça é elétrica, não é uma peça mecânica. A peça mecânica, quando dá problema, ela dá problema definitivo. Ela não é meu tempo, trava, acabou. Peça elétrica, não. A elétrica ela pode ter uma parte boa e uma parte ruim. Aí dá o problema, trava, tela azul, só aparece quando chega na parte ruim. Quando você usa a parte ruim, por exemplo. Então, o que acontece? Você tem a memória do computador, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, e aí o que acontece? A memória é um local onde guarda os dados quando você está com o computador funcionando. E aí é um grande circuito elétrico. Só que pode ter partes lá que está com problema. Aí, se porventura o computador acessar aquela área, aí dá o problema. Mas somente quando acessa aquela área. Então, se eu não usar, eu posso muito bem, a minha peça está com problema, mas como eu não acesso aquela parte que está com problema, você pode passar meses usando o computador e nunca apresentar nenhum problema. Por isso que diagnóstico de problema de computador é um pouco mais difícil, né? De mecânico. Você abre o motor do carro, pô, bateu lá o olho, pronto, é isso aqui, acabou. Computador não, tem aqueles problemas intermitentes. Então, uma hora aqui, usou, pô, travou, reinicia, aí, pô, travou de novo, 1 minuto depois, aí ligou de novo, aí passou 10 horas e não travou. Aí depois trava de novo. Então fica essa intermitência, né? Não é contínuo, não vai travar cada 10 minutos trava, não. Você não tem realmente como diagnosticar de cara. É por isso que é um processo mais demorado. Tem, que testa cada um dos componentes. Que testa o dispositivo, claro, que testa a memória, tá? Tem, claro, com certeza. Ferramenta de diagnóstico, que a gente chama. Sim, com certeza. Tá ok? Mas tem sim, tá? Sim, deixa eu ver aqui, não leu ainda. Giza, não é isso? Giza, por favor, nos computadores utiliza-se. Nos computadores utiliza-se os
Continue. Onde 1 representa que está passando corrente e o 0 representa que não está passando corrente. Tá? Nós não vamos adentrar muito nesse detalhe, a gente vai só conhecer o termo bit e byte, que é o originado disso, tá? Mas, na verdade, é o motivo pelo qual, no segundo grau, vocês estudam um troço chamado conversão de base, lembra? Aquele negócio de você converter para o sistema binário, você tem um número, por exemplo, 7. Ao 7, o sistema binário é 1, 1 e tal. Vocês viram no segundo grau, faz muito tempo, conversão de base. Tá? Mas você estuda isso lá exatamente para quê? Para quando você chega nessa, né, se você fosse fazer engenharia ou computação, você chegar nessa disciplina já sabendo, né, como você converter. Então, na verdade, para cada caractere, para cada algarismo que você tem, para o computador é uma sequência de bits, é uma sequência de 1s e 0s. Tá? Então, quando você aperta, por exemplo, A, para você A. Para o computador, como eu disse, é 11001, 1001. Se você apertar o S, para você é S. Mas para o computador é 10001000. E assim por diante. Cada caractere tem um código, um mapa, tá? Onde exatamente esse mapa define qual é o código binário para aquele caractere. Não, aqueles códigos da matriz que ele mostra exatamente várias informações no formato que o computador entende, 0s e 1s. Tá? É a matriz do filme. Não, Matrix. Pronto, Matrix. Tá? O Matrix, quando você vê aqueles dados assim, você vê ali é 0s e 1s, ali é exatamente como o computador entende, é um código binário. Tá? Tá exatamente dessa forma. Você pensa, por que aqui dali, né? Pois é, né? Porque no computador tudo é 0 e 1. Uma imagem, né? Você vê uma foto bonita e tal, né? Sua, dos seus amigos e tal, para você é uma foto. Mas o computador é uma sequência de milhares a milhões de 1s e 0s, que combinados geram aquela imagem. Tá? Então, tudo para o computador, tudo. Até uma cutucada, Rubens, que tu dá lá no Facebook, né? Você cutuca lá o Jobson, por exemplo, tá? Tá vendo? A Adelaide concorda. Até esse tipo de coisa. Até cutucar, para você é cutucado, para o computador é 1001, 1001. Tá vendo? Ok? Vamos lá, continuando. Então vamos aprender o que é o termo bit, tá? Deixa eu ver aqui. Não, é bit mesmo, BT. Diga, João. Não, mas se eu não pegando um de antes, mas no caso quando trava porque tá dando 0, então. Não, ele pode travar passando 1. Pode. Na verdade, quando trava, não é a parte elétrica que trava. É algum comando, lembra que a gente falou? Alguma instrução que travou o computador e, consequentemente, não consegue continuar processando. Mas ele passa a corrente. Pronto, é como se fosse o seguinte, é como se eu pedisse para avançar e não tivesse mais espaço para avançar. Então ele trava, porque você pediu para avançar, ele não tem mais como avançar. Só que com o computador trava, só que continua passando corrente, senão, quando travasse, ele automaticamente o quê? Puf, desligava, e não é o caso. Você tem que ir lá, né, dedão, que a gente chama, né? Dedão lá 6 segundos até desligar o computador para ligar de novo, tá bom? Então vamos entender o que é bit na voz, deixa eu ver aqui. Tu estava atrás do Daniel, no bom sentido, claro, atrás do Daniel na aula passada, né? Pois é. Peraí, eu acho, peraí, Gabriel não como é seu nome? É o Ivanildo, tá? Então, Ivanildo, por favor, lê para nós o que é um bit, primeiro tópico com subtópico. Continue. Cada bit pode ter somente 2 valores, 0. Tá? O computador usa só 0 e 1 para exatamente facilitar a representação em relação ao aspecto elétrico. Tá? Deixa eu explicar para vocês, né, o que é que acontece. Só lembrando aqui um pouquinho difícil, mas não se preocupe, não é nada demais. Vocês estudaram lá na física exatamente aquela questão de resistência, né, que eu comentei do ohms e tal. Então o que acontece é o seguinte, na teoria, num sistema de condução perfeita de eletricidade, você não tem percas, né, na potência, na corrente, nada. Só que quando você tem um sistema realmente do mundo real, você vai ter percas, por isso que gera o calor. E aí, no começo, nos primórdios, aquela história do ENIAC, não sei se vocês ouviram falar, o ENIAC foi o primeiro computador da história e tal. Esse computador ENIAC não trabalhava com 0 e 1, ele trabalhava com os números de 0 a 9. Então ele tinha 10 números diferentes. Para cada...
Né? E aí o que acontece? Eles setavam os jobs assim, ó. 1 volt é o 1, 2 volts é o 2, 3 volts é o 3. Então, eles estabeleciam voltagens para cada um dos algarismos, certo? Só que o problema é, como o sistema é imperfeito, ele jamais gerava 1. Ele gerava 1,3 ou 1,5. Aí se fosse 1,5, como é que ele sabia se era o 1 ou se era o 2? Aí eu tinha esse problema. Aí depois de um tempo, na década de 70, um cara chamado John von Neumann, né, não precisa decorar o nome, tá, mas fica registrado no computador, caso você tenha curiosidade, propôs um computador onde representava os números, utilizando o sistema binário, e que aí ele tinha esses 3 benefícios. Menor consumo de energia, porque eu só tenho passa corrente ou não passa corrente, eu não tenho meio termo. Então, se estiver passando, João, ainda que seja 0,8 de corrente, mas está passando corrente, então é 1. Se eu não estiver passando corrente, é 0. Não tem meio termo, tá? Então, menor consumo. Ao invés de ter 10 níveis diferentes de consumo de energia, eu só tinha realmente um nível de consumo de energia. Além disso, maior confiabilidade. Eu não tinha essa confusão caso o valor fosse intermediário. Né? Caso o número fosse a 0,8, eu sei que é 1, não tem dúvida, tá? E analógico ao estado da corrente elétrica, né? Então, também tem essa facilidade. Passa corrente ou não passa corrente. Tá? Então, isso é um bit. Então, dentro do computador, a menor unidade, né, é o bit. Só que o bit só dá para representar quantos valores? 2, né? Ou 0 ou 1. E no mundo real, eu não tenho somente 2 informações. Né? Só de letras, por exemplo, eu tenho 26 letras, né, mais as suas variações de maiúscula e minúscula, mais as pontuações, mais os números. Então, não dá para, com um bit somente, representar uma letra, por exemplo. Então, daí surgiu o conceito de byte. Tá? Qual é o seu nome? É você mesmo. Oi? Emerson. É parecido com o meu nome, então vai ser fácil memorizar. Emerson, primeiro tópico, embora. Embora um bit represente uma informação para o sistema computacional, ele isolado não possui nenhum significado para o mundo geral. Porque no mundo real, a menor informação que a gente tem é o caractere, né? A letra, o número, tá? Um algarismo. Né? Então, realmente, não tem como um bit representar todas as possibilidades de dado que o mundo real exige. Por isso, no intuito de representar esses caracteres, né, os pesquisadores foram, ao longo dos anos, combinando, né? 2 bits, 3 bits, 4 bits, e testando. Até que chegaram o número mágico, e foi mágico mesmo, tá? Não tem nenhuma fundamentação matemática, não. Foi testes mesmo. Eles chegaram à conclusão de que 8 bits, ou seja, 8 algarismos, sendo variando entre 0 e 1, eu consigo representar uma informação básica no mundo real, ou seja, uma letra, um caractere, uma pontuação ou um número. Essa sequência de 8 bits, nós chamamos de byte. Tá dando tipo uma imagem agora daquele, parece muito na Segunda Guerra, fazer aquele... O código Morse. O código Morse, a lógica, tem a ver com essa questão do bit. Tá? Sim. Exatamente. Pronto, aí, ou seja, eu tenho uma sequência de sinais passando ou não corrente, né? Então ó, né? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Aí isso aí vai montando uma sequência de bits. 8 bits, aí vai representar alguma coisa no mundo real, que nós chamamos de byte, que é a unidade básica. Então, quando você chegar, eu tenho, né, um pendrive de 32 gigabytes. Então, você tem um computador que armazena, né, um pendrive que armazena 32 bilhões de bytes. Tá? Ou seja, é caractere pra caramba, né? Por isso que documento texto, você escreve, é pequenininho, tá? Porque realmente você consegue representar muita informação. Agora, vídeos e imagens são mais pesados, porque para representar, por exemplo, uma cor, eu preciso de 4 bytes, só para uma cor. Para uma cor. Eu quero chegar, por exemplo, pronto, vocês já viram as figuras, com certeza que todo mundo já viu imagem de celular, né, em computador, e deve ter visto, quando você amplia, chega um ponto, você vê um quadradinho. Aquele quadradinho atende pelo nome de pixel, né, a menor unidade de uma figura. Aí, se você olhar, cada pixel só tem uma cor, concorda? Cada quadradinho daquele, cada pixel, eu preciso de 4 bytes para representar. 4. Então, por isso que a imagem é bem mais pesada que um texto. Ou seja, enquanto para um ponto só da foto eu preciso de 4 bytes, num texto são 4 caracteres já, 4 letras, né? Então, daí você entende a relação entre os tamanhos. Oi? Porque no HDMI eu tenho mais pixels pelo mesmo espaço. Quando você usa as resoluções. Resolução no computador é isso. Quando você chega, a minha resolução é 1024
por 768 é 1024 pixels de largura por 768 pixels de altura. Se você fizer o cálculo na calculadora aqui, para vocês terem ideia de quantos pixels são no total, ó, 1024, que eu não lembro de qual, vezes 768, são 786.400 e poucos pixels. Então, o teu computador, ele tá só de espaço para gerar o teu desktop, porque tu tá pronto. Essa imagem aqui, supondo que fosse essa resolução, nesse exato momento, só para tu enxergar essa imagem, eu estou precisando dessa quantidade de pontos, vezes 4 bytes, concorda? Então, o espaço total na memória que essa tela está ocupando no exato momento é de 3.145.000 bytes, ou seja, 3 mega. Então, só para representar essa foto aqui do jeito que está, essa imagem, esse slide, do jeito que você está vendo, eu estou usando 3 mega da memória RAM do computador. Aquela que você diz, né, 8 GB, 16 GB, você está usando 3 mega, só para mostrar isso aqui. E é porque esse aqui está parado. Num vídeo, isso aqui está o quê? Em movimento, toda hora eu estou trocando. Concorda? Né? O vídeo não é em movimento. Aí o vídeo tem aquela história daquela taxa de atualização, né? 30 Hz, 60 Hz. Então, se você, por exemplo, tiver uma taxa de 60 Hz, né? Significa o quê? Que a imagem é trocada 60 vezes em 1 segundo. Então, são 3 megas cada imagem, concorda? Então, 3 megas vezes 60 vezes por segundo, eu vou estar manipulando por segundo 188 megas da memória do computador. Só para você ter ideia de como é muita coisa, quando é imagem. Quando é texto, não, texto é show de bola. Por isso que os textos são sempre pequenininhos, né? Porque realmente é só o caractere, não tem animação, não tem nada. Tá? Mas realmente quando você parte para a parte de imagem e vídeo, aí por isso que o negócio é bem mais pesado. Rodrigo? Na corrente elétrica, né, que forma o bit e o byte, a gente precisa do computador, né, para fazer... Exato. O computador, através da fonte, ele recebe, e daí por isso que a fonte, aquela caixinha, tem a ligação com todas as partes do computador. Eu queria saber como é que eles criam... Não, por exemplo, o Dropbox ou o Google Drive é um servidor online e de armazenamento de dados. Pronto. Não tem a placa de rede? Como é que eles conseguem? Não tem a placa de rede? O que ela manda é exatamente bytes. Então lá no servidor lá remoto do Android, Dropbox, está armazenado uma sequência de bytes, que saiu da onde? Saiu do teu computador. Então ele só pega os bytes que tu tem no teu computador, copia e manda pela placa de rede, que a placa de rede é um grande emissor e receptor de sinais elétricos. Então tudo na internet é elétrico. Tá? No caso, tem um servidor, né? Exato, e nele tem um HD, e nesse HD fica guardado esses dados. Tá? Exatamente. Só que, por exemplo, no caso do Google Drive, né, seria acertar o do Google. Tá? Quem começou com isso foi a Apple? A nuvem? Não, aí é mais antigo. A nuvem vem da época da IBM, da Xerox. Isso aí tem toda uma história aí. Da década de 90 já tinha um conceito. Tá? Então... Sim. Tá? Sim, vai estar mandando dados para lá. Sempre é assim. No final das contas, então, você já está entendendo outra coisa. Você já está entendendo que tudo que você manda ou recebe pela internet, para você pode ser um texto ou uma foto. Mas por baixo dos panos, o que é que está sendo realmente trocado? Bytes, vários bytes, e dentro de cada byte, vários bits. Então, se eu pegar, por exemplo, agora o Rubens chegar, tira uma foto, né, no WhatsApp e manda para um grupo aí que vocês têm. Então, vamos supor, tirou a foto, a câmera vai converter a imagem que ela viu em uma sequência gigante de bytes. E aí, essa sequência de bytes é mandada via rede sem fio, né, 3G ou Wi-Fi mesmo, para todos vocês. Vocês recebem essa sequência de bits. Mas sempre tudo é nesse padrão, nesse tipo, nessa unidade. É a unidade de transferência. Aí, exatamente, ele quebra em tamanhos fixos, que nós chamamos de pacote. A gente vai ver um pouquinho disso em rede, né? Tem um módulo disso. Aí ele manda, a cada instante de tempo, ele vai mandando pacotes. Ele vai mandando partes. Aí o que acontece? Pronto, se eu tenho essa caneta aqui, eu vou mandar para o Rodrigo. A caneta, vamos supor, tem 24 bytes, certo? Mas o computador não manda os 24 de uma vez. Ele manda, por exemplo, de 4 em 4. Então, 24, 4 em 4, vou precisar de 6 envios, concorda? Então, ele faz assim, ó, ele pega, divide em 6 partes, aí manda a primeira, aí ele recebe. Aí manda a segunda, ele recebe. Aí ele vai montando. Lá no computador, ele vai remontando o dado. Eu pego a terceira, ele vai mandando. Eu pego a quarta, até chegar a sexta, e ele remontar a informação todinha aqui no computador. Por exemplo, uma foto, mas sabe, fica assim, ó. Aquele load é recebendo os pacotes, é isso mesmo. É isso mesmo, exatamente, é isso mesmo.
Não, exatamente, tá? E dependendo do tamanho e da velocidade de conexão, isso é mais visualizado ainda. Tá? Diga, João. Eu quero saber, nesse caso, Pra cá. desses vídeos, como é que ele funciona, por exemplo, no aplicativo do WhatsApp? Porque, tipo, um vídeo do WhatsApp você não pode mandar no máximo. Porque ele chega e diz o seguinte, 2 minutos equivale a uma quantidade X de bytes, concorda? Para evitar de que você sobrecarregue todos os outros usuários, ele só manda até aquele tamanho. Ou seja, ele só manda uma quantidade X de bytes, que equivale a 2 minutos de vídeo, por exemplo. Entendeu? Não, mas por que no YouTube e no Facebook pode? Porque eu não mando o vídeo e o outro obrigatoriamente recebe. No YouTube você assiste se você quiser. E ainda assim, você não carrega o vídeo de uma vez. Você abre o YouTube, o que acontece? Vai carregando o quê? Aos poucos, né? Aquela barrinha meio esbranquiçada, é o recebendo os pacotes de rede. Não, obrigado, não é pra... Exatamente. É porque o que acontece é o seguinte, se eu tenho um grupo e eu mando uma mensagem, todo mundo recebe, obrigatoriamente. Você não tem como filtrar. Você tem como dizer, ah, não, eu vou mandar para o grupo, mas eu não vou mandar, por exemplo, para a Brena. Não tem como você controlar isso. Tá? Se está no grupo, todo mundo recebe. Tá? Então... tem um tamanho, que esse tamanho máximo equivale a esse tempo do vídeo. Então, quando chegar, então, na verdade, ele não limita pelo tempo. Para nós, a gente enxerga como tempo, mas a limitação, na verdade, está sendo feita o quê? Na quantidade de bytes enviados. Tá? Ele diz que o vídeo... exatamente, Mas é uma coisa interessante, porque, por exemplo, quando você faz um vídeo do seu próprio celular, quando você vai mandar pelo WhatsApp, ele corta realmente um limite de tempo que seria 2 minutos. Mas quando você baixa um vídeo da internet direto pro celular, e mesmo tendo mais tempo esse vídeo, sendo 5 minutos, você consegue passar. Por quê? Você mesmo chega à conclusão. No caso, quando você passa pro celular, você faz o download, os bytes são menores, no caso, Não é que os bytes sejam menores. É porque a qualidade, geralmente, dos vídeos que você faz download é menor do que a da câmera do seu celular. Aí o que acontece? Observe, qualidade menor quer dizer que eu vou precisar de quê? De menos pixel. Se eu tenho menos pixel, mas, por exemplo, se o máximo do WhatsApp é 30 mega, certo? E na minha câmera eu só consigo mandar 3 minutos, então quer dizer o quê? Que cada minuto é 10 mega, concorda? Agora, se o vídeo de baixa qualidade, 1 mega desse vídeo, na verdade, por exemplo, pode ser 5 minutos. E aí eu consigo mandar então maior, entendeu? Porque a qualidade da imagem ou do áudio é menor. E qualidade ser menor significa que eu preciso de menos bytes para aquilo. Tanto para mostrar a imagem, quanto para ouvir o áudio. É só qualidade. Exatamente. Com a tela pequena, eles não se preocupam com isso, tá? E o áudio também, quando você não vê um áudio, né, um áudio meio rouco e tal, por quê? Porque ele não traz o áudio com alta qualidade, ele faz tipo uma compressão, né, quando você baixa, para ficar com áudio só o suficiente para você entender o que está acontecendo, tá? Agora, quando você está gravando, não, por quê? Porque a ideia do celular, com a câmera, é o quê? Te oferecer a melhor qualidade. Entendeu? Então, por isso que o celular vai sempre estar gravando com a qualidade HD, Full HD, por exemplo, se for um Galaxy ou um Apple, tá? Um Sony e tal, assim por diante. Tá? Ok? Então, a IBM chegou à conclusão de que 8 bytes é suficiente, né, para representar um caractere, né? Então, com 8 bytes eu consigo representar qualquer informação. Sempre é de 8 em 8. Então, por exemplo, se eu tenho um texto, né, claro que aqui eu estou falando a grosso modo, mas para você entender, se eu tenho um texto, por exemplo, com Erlerson, né, H-E-R-L-E-S-O-N, são 8 letras. Então, cada caractere são 8 bytes. Então, Erlerson vai ocupar 64. 8 vezes 8. 8 bytes para cada letra. 8 letras, 8 vezes 8, 64 bytes. Então, o Erlerson vai estar ocupando 64 bytes. Já Jobson, por exemplo, são 6, não é isso? Jobson. Então, 6 vezes 8, 48. Então, seu nome ocupa menos espaço que o meu, óbvio. Tá? Um byte tem 8 bits. Normalmente tem 1 byte. Tá? Normalmente. Existem algumas variações, mas para cá, para a disciplina, a gente adota esse padrão. Exatamente. Tá? Não, 8 bits por caractere, e aí o exemplo que eu dei, eu precisava de 8 letras. Tá? Então, 8, exatamente, então, é por isso, ok? 60... Exato. Aí 1 byte é 8 casinhas, aí onde você tem 1, 0, 0, 1, 1, 0, 8 vezes. Então são 8 bits equivale a 1 byte. Exatamente, 8 bits equivale a 1 byte. Tá? 8 bits equivale a 1 byte.
Parênteses, a gente vai falar sobre isso mais em rede, mas para avançar os slides, né, para a gente continuar aqui, mas só uma dica. Aí, essa questão de bit byte é importante vocês conhecerem, não somente por causa da disciplina e tal, mas para não cair nas pegadinhas das operadoras de telefonia, celular, etc. Quando você contrata uma velocidade, não sei se vocês repararam, que o Bzinho lá, por exemplo, você tem, eu contratei 25 mega. Se você olhar mesmo com calma, você vai ver que é 25 megabits por segundo e não megabytes. Então a pessoa coloca megabit, por quê? Porque o bit não aumenta o número. Se eu colocar 100 bytes, ia ser menor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma internet, né, vamos supor, de 25 megabytes, né, então seria dividido por 8, seria o quê? Seria 3,1 megabytes por segundo. Então a pessoa pensa que 25 mega é rápido, você está transferindo 3 mega, na verdade, de dados por segundo. Eles colocam o Bzinho pequeno para que o número fique maior, né? Porque se eu colocar em bit, o número não é maior. Se eu tenho 1 byte, são 8 bits. Se eu tenho, né, 3 bytes, são 24 bits. Aí o número é maior, impressiona a nível de marketing, né? Então chegar, você tem 25 megabits por segundo, tá? E não bytes. Se você quiser saber realmente quanto você transfere, você realmente divide por 8, que você vai ter quantos megabytes são. Aí você tem a ideia de quantas imagens, por exemplo, você vai precisar, né, quanto tempo você vai precisar para transferir uma foto ou um vídeo, né, na internet. Isso aí é outra coisa, tem a ver com isso aqui, só que é de processamento. Qual o tamanho da informação de processo por segundo, mas a gente vai falar sobre isso depois, não se preocupe. Tá? A gente chega lá, tá? Ok? Então, ó, bit é a menor unidade que o computador trabalha, só que não é suficiente para representar aquilo que nós precisamos. Para representar um dado, que é uma letra, um número, nós precisamos de pelo menos 8 bits, que equivale então a 1 byte. Observe que o B é diferente. O byte, o B sempre é maiúsculo. O bit, sempre o B é minúsculo. Tá? Então, unidades em prova, certo? Você, por exemplo, aqui eu coloquei no slide grande, tá? Só porque era o título do slide. Mas o nome correto mesmo seria, né, quando você estiver escrevendo, é com B minúsculo. B minúsculo é o bit, B maiúsculo é o byte. Tá aqui, ó, exatamente, minúsculo. Cada bit, né, exatamente, só 0 e 1. Tá, diga, João. Não, então, por causa dessa nota que o senhor está falando, eu sei porque eu assinei até um contrato da Claro, lá ela bota M maiúsculo. E o B minúsculo, porque é bit, ele está falando de bit, não de byte. Se botar o B maiúsculo aí, exatamente. Seria excelente se realmente fosse megabyte por segundo, aí seria absurda a velocidade. Tá? Né? Então, né? Tá, ok? Mas é só para marketing, porque os números realmente ficam grandes, né? É só para marketing, os números ficam grandes e acaba tendo essa questão, tá? Vamos lá. Questão de grandeza, tá? Deixa eu explicar, isso aqui é importante conhecer. Unidades na física, né, na matemática, no dia a dia, normalmente as unidades de grandezas, nós utilizamos o 1000 como valor. Por exemplo, 1000 metros, 1 quilômetro. Né, você sempre vai multiplicando por 1000. Por quê? Porque o sistema lá é decimal. O caso do byte, só do byte, não é o bit, só o byte. O byte, as medidas, kbyte, megabyte, gigabyte, não é múltiplo de 1000. É de 1024. Tá? Isso tem uma explicação matemática, porque como eu estou envolvendo aqui base binária, potência de 2, aí a potência de 2 mais próxima de 1000 é 2 a décima, que é 1024. Tá? Por isso que o número é 1024. Então, na verdade, por exemplo, se eu chego para você e digo assim, Daniel, sua foto tem o tamanho de 1 megabyte. Então, na verdade, você não vai dizer que é 1 milhão de bytes. Você vai dizer o seguinte, bem, 1 megabyte é 1 vezes 1024, aí eu vou ter 1024 kbytes, né, que é quilo, e aí depois você multiplica de novo por 1024. Então, na verdade, 1 mega é 1.048.576 bytes. Está entendendo? Então, cuidado com essa pegadinha. Kilobytes ou bits, né, se for B minúsculo, por segundo. Ou seja, quanto de dado transfere em um segundo? Um segundo, pronto, transferiu quanto de dado? Aí essa unidade de medida, taxa de transferência. Tá? Então, quando chegar, por exemplo, professor, minha foto tem 3 mega.
Minha foto lá eu tirei 3 megabytes. Então, na verdade, o tamanho dela final em bytes, né, sem os mega, então seria o quê? 3 vezes 1024 vezes 1024, que dá 3.145.728 bytes. E se eu quisesse em bit, multiplicaria isso aqui por 8, né? Já que um byte são 8 bits, então dá 25.165 e alguma coisa aí, né? 25 milhões, 165 mil e alguns bits, tá? Então, tenha cuidado com essa questão. Oi? Um mega tem 1024 quilos e 1 quilo tem 1024 bytes. Por que quando a gente tiver a taxa de transferência, por exemplo, quando é 5 megas e a taxa de transferência são 500 kbps? É exatamente por causa disso, porque quando você contrata o plano, a operadora te mostra em bit. Quando você está no computador, ela mostra em byte. Ela divide por 8, que é o correto, entendeu? Só que ninguém usa isso por quê? Porque senão as taxas de transferência o pessoal vai ter noção de como é ridículo, de como é baixo. Por exemplo, 25 megabits parece um absurdo. Mas se você colocar em byte, como eu fiz o cálculo aqui, dá 3 mega mais ou menos, 3 megabytes por segundo. Ou seja, tá querendo dizer o quê? Que em 1 segundo tu só consegue transferir uma foto com resolução mediana. É pouco, é lento. Por isso que um vídeo demora ainda horas, tá? Entendeu? Agora é só jogada de marketing, tá? Ok? E aí, então, ó, a sequência é essa, é kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, aí tem pentabyte, hexabyte, assim por diante. Tá? Hoje, por exemplo, né, hoje os pendrives, HDs estão tudo em giga, mas já tem alguns HDs tera, né? Então, ó, então cada um desses é 1024. Então, 1 kbyte é 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 kbytes, aí eu fiz o cálculo, né? 1 milhão e poucos bytes. 1 gigabyte é 1024 megabytes, então é 1024 vezes 1024 vezes 1024, tá? Então você vai pegando realmente, cada vez que vai passando uma casa, a sequência é kbyte, né, que é quilo, mega, né, giga e tera, tá? Então é nessa sequência, tá? Diga. Como é que nós fazemos para abaixar, diminuir o tamanho do objeto? Não, aí depende do que exatamente você quer, se é para arquivar, se é para exibição, aí tem várias formas, aí a gente pode falar sobre isso depois, mas, por exemplo, compactar um arquivo, né, usar o zip, lá, um RAR, você diminui o tamanho do arquivo. Antigamente, era um negócio desse tamanho aqui com 2 GB. Não, isso aí é fácil. Não, essa parte você está querendo dizer, porque na verdade a estrutura física dos dispositivos estão diminuindo de tamanho, é só isso. É porque eu estou conseguindo fazer mais menor. Entendeu? A questão é só essa. Mas não tem mudança na tecnologia, não. Na verdade, professor, tem um pendrive aqui bem pequenininho que é 16 GB. É porque, em relação ao que era há 10 anos atrás, eu consigo agora colocar dentro de um chip, bem pequenininho, essa capacidade toda. Só houve uma miniaturização, ou seja, eu só fiz deixar o negócio menor ainda. Foi, né, diminuindo o tamanho físico. Tá ok? Tá. Sobre aquele negócio de servidores online, que como Google Drive, OneDrive. Sim. É mainframe servidores? Pode ser. Não vou garantir porque eu não conheço os detalhes de cada um, mas eu posso usar mesclado também, ter mainframes e ter grandes servidores, que são duas coisas distintas. Tá? Todas essas medidas bits, né? Kbits, megabits. Bytes. Não, mas não tem bits também? Não, tem, só que quando for bits é 1000. Por 1000. Quando for byte é 1024. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Cuidado, mais uma vez, como é que eu sei? O B. Se o B for minúsculo, é bit. Bit é normal, é 1000. Se o B for grande, é byte. Byte é 1024. Tá? Eles não, na verdade, se a atendente souber o que é byte, já é um progresso. Tá? Já é um negócio fenomenal. Tá? Exatamente. Né? Então aqui está um exemplo, ó, 10K bytes são 10.240 bytes, ou seja, é 1 vezes 10, né, vezes 1024. Já, por exemplo, 2 tera, ó, 2 tera é 2048 GB, aí por sua vez é 2 milhões de mega, por sua vez até chegar esse número aqui, pronto. 2 tera, um HD top hoje, né, geralmente é 2 tera, né, um HD para o usuário final, tem o quê? 3, 6, 9,
12, tem 13 casas aí, vocês contam depois. Aqui deve ser um penta-hexa, um teta-trilhão, penta-hexa-bilhão aí de bytes. É em mega, né? Bytes, ou bits, o B minúsculo. A velocidade é bits, B minúsculo. Nos Estados Unidos é bytes. Tá. Tem que chega a Gigabit? Tem, mas aí já é de empresa. Já é empresa, só a empresa que contrata. Mas não chega a tera e não chega a gigabyte, é gigabit. Divide por 8, você vai ter quantos bytes são. Tá? Sobre fibra ótica. É exatamente a velocidade que é maior. Mas fibra ótica é porque não perde, né, a condução? Não, é porque eu consigo num espaço físico menor mandar mais dados. Porque utiliza a velocidade da luz. A gente vai ver isso depois na parte de rede. Mas a gente vai ter uma aula de redes aqui. Tá? Então, ó. Então tem que estar ciente desses cálculos, tá? Então encerrando aqui, ó. Pra cá, ó. Rapidinho, pra gente continuar. Pra cá. Então, ó. 1 byte, menor unidade, 1 bit, menor unidade que o computador representa, mas não representa nada para a gente. Para a gente são 8 bits, que formam 1 byte. Qualquer grandeza, ordem de grandeza, né, K, mega, giga, etc. Se for para bit, é 1000. Se for para byte, é 1024. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? No dia a dia das empresas, a gente sempre usa 20 byte. Porque realmente a gente só usa o que representa informação para a gente mesmo. Tá? E o mínimo realmente é o byte. Tá? Muito bem, arquivo e registro para encerrar essa primeira parte da apresentação. Deixa eu ver aqui, Brena, por favor. Um arquivo. Um arquivo é um conjunto de dados de um grupo do mesmo tipo que permite individualizar grupos diferentes de informação. Ou seja, a ideia do arquivo é o seguinte, é um bocado de bytes, certo? Mas que eles são interpretados da mesma forma, ou seja, que representa alguma informação para o usuário. Por exemplo, um documento do Word, né? Um documento do Word lá com a extensão .doc é um arquivo que, na verdade, para o computador é um bocado de bytes e, consequentemente, um bocado de bits. Tá? Só que para nós ele representa um texto. Quem diz isso para mim? O Word. Então, observe que a ideia, João, dos programas é exatamente essa. O computador, tudo para ele é 0 e 1. Mas quando eu abro um programa, que eu carrego um arquivo, de acordo com o tipo de programa, ele vai interpretar esses zeros e uns para mostrar para mim um texto, ou uma imagem, ou um vídeo, de acordo com o programa. Então, por exemplo, alguns aqui já devem ter brincado, eu posso pegar um arquivo do Word e tentar abrir, por exemplo, no Excel. Ele não vai conseguir interpretar, mas ele vai tentar abrir. Está entendendo? É como se eu tivesse um texto escrito no idioma e cada programa fosse um tradutor para um idioma específico. O doc, que é o Word, ele traduz então o idioma doc. Já o arquivo do Excel, que é o XLS, traduz, né, o que foi escrito em XLS e assim por diante. Tá? É, exatamente. Quando carrega. Porque às vezes, realmente, quando ele percebe que não consegue ler nada, ele dá uma mensagem dizendo, ó, é ilegível, não é o tipo correto de arquivo para abrir para mim. Mas, por exemplo, tem um programa que abre tudo. Que abre tudo assim, que tenta mostrar tudo, mas que traz, quando é imagem, por exemplo, traz tudo loucura, que é o bloco de notas. Né? Se você pode pegar uma imagem e tentar abrir o bloco de notas, ele abre, mas vai mostrar um bocado de caractere doido, copas, espada, um símbolo todo doidão. Por quê? Ele tentou interpretar aquela sequência de zeros e uns na forma de texto, só que não é uma imagem. Ele trouxe o que ele conseguiu entender. Tá? Então, observe que para o computador tudo é 0 e 1. Quem interpreta ou não alguma coisa é o programa que você está utilizando. Tá ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Bruno, por favor. Um registro. Calma, cara. Pois tá bom. Por favor, leia então. Pronto, seja por isso. Meu Deus do céu, pronto. Tá. Então, por favor. Passou. Pra cá. Então, vamos lá. Um registro. É um item individual de informação dentro do arquivo. Continue. Cada elemento do conjunto. Exemplo.
planilha de alunos da faculdade. Nós vamos trabalhar com Excel daqui a mais... Acho que no próximo módulo já é o Excel. Para cá, por favor. O Excel, você cria um arquivo, né, XLS ou XLSX, né, que é dependendo da versão do Word, do Excel e tal, mas ele cria um arquivo que nós chamamos, né, que é a planilha eletrônica. Nessa planilha eu posso criar várias linhas, né, na tabela inserindo o dado. Cada linha dessa tabela é chamada de registro, porque representa um conjunto de informações individualizado. Nós vamos ver isso com bem muita propriedade no próximo módulo, que a gente vai estar falando de banco de dados. Então vocês vão entender o que é uma tabela, o que é um registro, o que é um campo. Mas basicamente é o seguinte, se eu tenho 100 alunos, uma tabela com 100 alunos, cada linha não representa um único aluno, então cada linha é um registro. Ou seja, cada conjunto de informações que descreve um único aluno, Matheus, é um registro. Foi claro? Luana, pode perguntar. Se for uma careta assim. Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Nenhuma? Posso continuar mesmo? Eu sou careta, né? Né? Mas esse problema dá para resolver. Aproveita e traga até pro professor um lanche. Dá? Eu? Não tenho nem dinheiro, mas que tem dinheiro são vocês, não. Vem cá. Então, quais são as duas partes que juntos então realizam a manipulação desses arquivos? Aí entra exatamente o famoso hardware e software. Tá? Então, Rubens, por favor, leia para nós o que é um hardware. Vamos lá, hardware. Vamos nessa. A parte física, né? Continue. Não possui entidade própria. Não tem... Na verdade, se você comprar suas peças, elas não vão fazer nada automaticamente. Né? Você precisa realmente ter alguma coisa que vai instruir. Lembra que a gente comentou que é o programa, que o termo técnico conhecido é exatamente o termo software. Tá? Então... Não, Rubens não. Ela não lembra o nome porque ela faltou. Ela só veio uma aula, aí faltou outras. Aí por isso que eu não lembro mais o nome. Qual é o seu nome? Érica. Érica, por favor, software. Conjunto. Ordenadas. Então, na verdade, o programa a gente comentou que é um conjunto de instruções, que as instruções então são enviadas para a parte física do computador. Então, quando você, por exemplo, eu quero somar 2 mais 2, então você vai estar mandando para uma parte do computador, que nós vamos ver já, que é a CPU, para ele fazer 2 mais 2. Só isso. Tá? Então, é assim que funciona o computador. Sempre manda e ele responde. Manda e ele responde, manda e ele responde. Tá? Continue, Erika, por favor. Só ela lê. Vamos lá, permitem? Então, é o programa que faz a diferença. Eu posso ter, por exemplo, um iPhone 6 ou um Galaxy S6, está fenomenal. Se eu não tiver um aplicativo que use o poder que esse dispositivo tem, não adianta nada. Por exemplo, a pessoa quer usar o celular só para WhatsApp, Facebook, somente tirar uma foto, outra olhe lá, internet. O cara não precisa de um Galaxy S6. O cara não precisa de um iPhone 6 Plus. O cara baixa um celular desse, um Motorola mediano, um Moto Force, por exemplo, alguma coisa assim do gênero, já é suficiente. Por quê? Porque aquele hardware é suficiente para as atividades dele. Agora, não, eu vou jogar, eu vou ficar assistindo vídeos e mais vídeos no meu celular, eu vou criar mesmo desenho, né, que alguns celulares hoje, os Notes, né, principalmente os 6 Plus, né, a tela é maior, tem até com a canetinha e tal, você vai escrever muito, aí tudo bem, aí justifica a questão desse hardware. Agora, se não faz sentido. Então, observe que eu posso ter o melhor hardware do mundo. Não adianta nada se o programa que você vai usar não vai exigir isso. É a mesma coisa que diferencia um computador para gamer do computador para usuário convencional. O usuário convencional usa o que? Word, Excel, PowerPoint, internet, né, navegador, talvez um aplicativo ou outro mais elaborado, mas nada do outro mundo. Por exemplo, nada 3D. Então, para ele, um computador, por exemplo, um i3 da vida, um processador da Intel i3, com 4 GB de memória RAM, um HD de 500 GB, é mais do que suficiente para ele, atende tranquilamente as necessidades. Agora, por exemplo, cara, eu sou engenheiro. O engenheiro tem um programa muito pesado chamado AutoCAD, geralmente um programa para desenhar plantas ou peças 3D e tal. Ou então, sou um desenvolvedor de jogos, né? Crio jogos para PlayStation, para Xbox, então preciso de uma placa de vídeo poderosa e processamento poderoso. Então, nesse caso, esse computadorzinho que eu comentei, o i3, não é suficiente. Tem que ser um i5 até um i7, aí já a memória RAM não é 4 GB, tem que ser 8 ou até 16, 32, e o HD com certeza em teras. Tá?
Exatamente. Mas observe que esse é um benefício do computador perante a outros tipos de equipamento que você não tem como escalonar. O computador tem o poder, computador mesmo normal, desktop, de você escalonar, ou seja, você pode aumentar os recursos dele de acordo com a sua necessidade. Você pode começar o curso, por exemplo, aqui de engenharia, né, ou de computação, com um computador básico. Mas aí daqui a 1 ano, 2 anos, você troca somente aquelas peças que permitem dar um poder maior. Ou seja, você consegue melhorar o equipamento sem ter que trocar ele inteiro. É exatamente essa a briga, né, só para alguns aí que gostam da área, é a briga que há entre você ter os jogos para computador e os jogos para console. Você compra o PlayStation 4, o Xbox One, show de bola, mas você não muda o hardware. É aquele hardware acabou. Hoje pode ser top, daqui a 1 ano já não pode ser mais. No caso do computador, você tem esse benefício, que é o quê? Você pode ir comprando o hardware à medida que for necessário. Só que aí tem, claro, a desvantagem. Você, professor, lembra bala de prata? Não há bala de prata. Qual a desvantagem? O computador, ele não é feito só para jogo. Ele é feito para Word, para Excel, para internet. Então, por ele ser um equipamento de propósito geral, pode ser usado para qualquer tipo de necessidade do usuário, eu tenho, então, uma certa deficiência em instruções voltadas exclusivamente para jogos. Ou seja, eu não vou ter um poder de processamento 100% no computador para jogo. Já esses consoles, toda a arquitetura, toda a parte física e lógica é desenvolvida exclusivamente para jogo. Então eu extraio o máximo. Toda vez que está jogando então PlayStation 4, Xbox One, ele está extraindo o máximo do hardware. Já um jogo de computador, ele não necessariamente está extraindo o máximo, porque tem outras coisas rodando junto. O Windows está rodando, teu antivírus pode estar rodando, um download que tu deixou também tá, e tudo está funcionando junto com o teu jogo. Então essa é a desvantagem de você ter essa questão. Ah, melhor, pior? Não vou discutir porque é igual ao time de futebol. Tá? Se é melhor console, melhor computador, não, aí fica a cargo de vocês. Mas eu acabei de apresentar que existem vantagens e desvantagens de cada uma dessas abordagens. Tá ok? Érica, por favor, 2 últimos tópicos. Facilita. E utilizar. Então, concordo, eu posso usar o mesmo computador para jogar, o mesmo computador para escrever um texto, o mesmo computador para uma planilha, o mesmo computador para assistir um filme, o mesmo computador para, enfim, fazer o que eu quiser. Então, é uma máquina de propósito geral. E o que me permite é exatamente o software, porque o hardware é o mesmo, mas o software, eu posso ter vários softwares, cada um com diferentes objetivos, consequentemente, ele pode me oferecer diferentes atividades. Tá? E aí, exatamente o restante do módulo, hoje a gente vê hardware, que é super simples, eu encerro a aula e na próxima aula a gente fala de software, que aí não, software é mais delicado, porque a gente vai falar a questão de tipo de software, que é um open source, né, o que é um software proprietário, questão de software pago, pirataria de software, a gente vai falar sobre tudo isso na próxima aula. Tá? E na aula de hoje a gente vai encerrar então falando um pouquinho sobre o hardware. Tá? Que a parte. Oi? A parte básica do meu não, você vai embora. Tá? Tá? Aqui resume, essa figura resume basicamente o que como o computador é composto. Ele pode ter outras coisas, tá? Mas basicamente todas elas se enquadram aqui dentro. Você vai ter dispositivos de entrada, ou seja, onde você entra com alguma coisa, com algum dado. Você vai ter o processador, que é exatamente aquele responsável por todo o cálculo. A computação, o computar do computador é feito aqui. Tá? E aí você vai ter a memória principal para armazenar tudo que está sendo executado naquele momento. E você vai ter a memória secundária, que é o que guarda tudo, independente se você está usando ou não. Como assim, professor? Aqui é o teu disco, onde tu guarda todos os arquivos, imagens, etc. Mas não quer dizer que tu está usando tudo naquele momento. Quando tu abre uma foto, aí tu está usando a foto, concorda? Ele traz para cá, para essa memória principal. Por quê? Porque esses discos que a gente usa, pendrive, HD, essas coisas são lentos. A memória principal é muito rápida, a memória elétrica é muito rápida. Então, quando você está, por exemplo, assistindo um vídeo, ele está tirando o vídeo daqui, botando aqui para ser processado mais rápido. Se eu fizesse o acesso direto daqui para cá, ia ser muito lento. Tá? O processador ia tentar processar rapidão, mas a velocidade com que o dado sai daqui para chegar aqui ia ser muito demorada. Aí eu ia estar subutilizando o processador. Tá? A principal é comumente conhecida como RAM, tá? Mas o nome correto dela é memória principal ou primária. Tá? A RAM, na verdade, o termo RAM é só a tecnologia que essa memória usa.
é essas ligações. Você respondeu a última pergunta do slide, tá, da aula de hoje, mas tudo bem. Então você queria tanto falar, né, que acabou já estragando a surpresa, né? Mas já vê, é o circuito que liga, é os cabos. Vamos dizer, eu já chego lá, tá? Dispositivo de entrada, acho que é óbvio, né? Mouse, teclado, scanner, tá? Webcam, são dispositivos de entrada. Dispositivos de saída também, acho que são os comentários, né? Impressora, tela, né? Realmente monitor, tá? São exemplos de dispositivo de saída, tá? Então vamos lá, vamos ver cada um deles, né? Conhecer um pouquinho mais. Processador, Rafael, por favor, primeiro top. Processador realiza as funções relacionadas ao processamento de dados e geração da informação. Então, unidade central de controle, né, unidade central de processamento, desculpa, o UCP, que é o termo em português, ou o termo em inglês, que é Control Processing Unit, que é exatamente o termo CPU. Tá? Aqui, para essa disciplina, nós vamos considerar, vou até deixar registrado, nós vamos considerar que CPU e processador são a mesma coisa. Mas na prática não são. Na prática, né, só para ficar ciente, ficar gravado e a nível de curiosidade, quando você pega, você compra um Core i5 e tal, é como se fosse um quadradinho, uma pastilhazinha, né, é como esse aqui, né, uma peça dessa. Aqui dentro dessa peça eu tenho a CPU e tenho outros componentes que aí não entram aqui na disciplina, tá? Oi? Exatamente. Você vai ter, aqui dentro dessa pastilha, você vai ter a CPU mesmo, que é que faz o cálculo, e vai ter outros componentes que aí não interessa aqui, porque realmente é só da parte de computação. Tá? Então, existe uma diferença realmente entre processador e CPU, de tal forma que a CPU está dentro de um processador. Isso seria a forma correta. Tá? Mas, nós não vamos, né, adentrar nesse detalhe. Então, para cá, para essa disciplina, para efeitos, né, de estudo, de avaliação, de prova, processador e CPU serão a mesma coisa. Mas fica registrado que, na verdade, são coisas. Na verdade, o processador é uma CPU e mais algumas outras coisas que não são vistas aqui na nossa disciplina. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Por favor, João. É o cérebro. Aqui, subtópico. É o cérebro. É o cérebro de um computador, sendo responsável pelo processamento de dados e pelos dispositivos conectados. Na verdade, todo mundo, vocês viram que se conecta ao processador, né, a CPU. Então, na verdade, quando você aperta uma letra no teclado, essa letra não vai para a tela à toa. Do teclado ela sai para o processador e do processador ela vai para a placa de vídeo para ser mostrado no monitor. Tudo passa pela CPU, tudo. Abri um arquivo, dei 2 cliques no arquivo. O arquivo saiu da memória secundária, foi para a primária, principal. Da principal vai para o processador e do processador ele mostra. Tá? Então, realmente tudo converge para o processador, tá? Mouse é entrada, exatamente, ele entra com coordenadas X e Y. Ele imagina, né, que é um plano, aí você tem X, deslocamento, né, assim, e Y, deslocamento assim. Então, um cartesiano, né? Então, aí você desloca assim na diagonal. Então, ele andou tanto X e tanto Y, é assim que ele identifica o movimento. Tá ok? Alguma dúvida, Luana? Tranquilo? Luana, tranquilo? Tá acabando, tá acabando, tá? Duas funções principais. Continue, João, por favor. Duas funções principais. Interpreta, decide as ações que serão realizadas a partir de instrução. Continue. Realiza e executa a operação definida na caixa. Então, na verdade, o processador basicamente faz duas coisas. Ele recebe a instrução que o usuário mandou e primeiro ele entende que instrução é essa, o que é que ele vai fazer, que é a interpretação. E depois disso, ele faz o que o usuário pediu para fazer. Tá? Então, a CPU ele sempre recebe o comando, aí ele vai olhar primeiro o comando, ele quer somar, aí ele vai e soma. Aí depois o usuário mandou uma multiplicação, ele recebe, aí abre, agora é uma multiplicação, aí ele vai e faz a multiplicação. Então é assim que funciona a CPU, tá? Ou o processador, como preferir. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Por que vocês estão rindo? Fiquei curioso agora. Por que vocês dois estão rindo? Tem alguma coisa errada comigo? Não? 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 Então, por favor, Adelaide, aproveite e leia logo o slide todo aqui, né? A memória. Toda vez que você vai executar alguma coisa, esse alguma coisa vai para a memória principal, para de lá, Giza, ele ir para a CPU, para o processador. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem no meu computador, uma foto. Enquanto eu não der 2 cliques, ele está só no HD, está só no disco, no pendrive, por exemplo. Quando eu dou 2 cliques, eu não enxergo a foto, nesse exato momento, então, o processador está executando, mostrando para mim a foto. Então, significa o quê? Que ele pegou esse arquivo, trouxe, né, copiou, né, fez uma cópia, jogou na memória principal, a vulga
suga memória RAM, para daí ele ficar mandando os pixels, né, para a CPU para ele mostrar. Tá? Então, a memória principal é exatamente a memória na qual tudo que você está rodando é colocado. Por quê, mais uma vez? Porque é mais rápido do que um HD ou um pendrive. E aí, a execução, então, do computador não fica comprometida. João, só. Por isso que, às vezes, quando a gente carrega um vídeo que a gente já tem salvo, demora um pouco para carregar, porque ele está baixando os pixels. Exatamente. O vídeo salvo, não hoje, mas ele carrega. Exatamente, ele está lá como arquivo no HD secundário. Aí quando você dá 2 cliques, ele vai pegar esse vídeo e vai passar para a memória principal. Aí por isso esse pequeno delay. É exatamente isso aí. Tá, exatamente. Tá? Você ia perguntar, Jefferson? A foto é um conjunto de bytes, é uma informação, com certeza. Exatamente. Se você conseguir a mesma sequência de bits, com certeza. É assim que funciona, para nível de curiosidade, aquela história de recuperação de dados, quando um cliente perdeu, deu uma queda de energia, ao HD, né? Não estou mais conseguindo acessar e tal. O cara pega o HD, aí ele lê realmente byte a byte, e daí ele joga em programas para tentar interpretar. Isso mesmo. Então, se eu reproduzir a mesma sequência de bytes, sim, eu terei a mesma informação. É isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode perguntar, Rubens. Por que o duplo clique? É uma convenção? É uma convenção. É porque o mouse, ele é a representação, assim, na verdade, até filosofar um pouquinho. Toda ferramenta é uma extensão do corpo, já perceberam isso? O martelo, por exemplo, é uma extensão do movimento que a gente tenta fazer isso. Ó. Um serrote é uma extensão que faz melhor do que eu fazer com a mão. Então, toda ferramenta, né, é uma extensão de coisas que você poderia fazer com a sua mão, só que você não faz porque não tem precisão, não tem aquela força, etc. O mouse é uma ferramenta, uma extensão do dedo. Então, a ideia, se você parar para pensar, o mouse age como um dedo. Você vai, coloca ele no seu ponto de interesse. Quando você dá um clique, quando você fizer só assim, né, realmente em cima do que você quer. Né? Então, pois é uma extensão da mão. Por isso que dispositivos touch não tem mouse. Porque você já vai com o seu próprio dedo onde você quer. Tá? Então, o mouse é só... Eu não acredito... que porque eu falei o termo dedo, você, Jobson, devaneou uma coisa altamente suja. Criem vergonha, vocês. Pra cá. Então, ó, pra cá rapidinho. Qual é o seu nome? O outro Matheus. Tá? Então, Matheus, por favor, sua principal. Sua principal característica é a existência de endereços de acesso, os quais informam a localização dos valores. A memória, tá, ela funciona como um grande escaninho. Vocês conhecem escaninho de correio? Que ele, por exemplo, geralmente os prédios têm assim uma caixa, aí tem apartamento 101, 102, né, e tal, para você colocar a correspondência de cada um. Tá? Se não, você vai aqui na sala dos professores, cada professor tem uma caixinha com o nome, pronto, ali é escaninho o nome. Tá? Então, o que acontece? A memória, ela é um grande escaninho. Cada escaninho tem um número, um identificador, um endereço. E aí, quando eu pego, por exemplo, uma foto, que eu abro uma foto, ele armazena em um endereço desse. Aí, quando eu quero resgatar a foto, basta eu ter o quê, então? O endereço. Aí, eu já vou lá direto e leio os bytes que montam a foto. É assim que funciona. Tá? Então, todo dado, quando você carrega, ele vai para um endereço de memória. E aí, nesse endereço, ele fica armazenado até que alguém peça. Quando um programa pedir, ele exatamente só precisa acessar esse endereço. Ele vai lá direto onde está o dado, lê os bits e processa lá na CPU. Tá ok? HD é o disco magnético, disco rígido, ou pendrive também é outro exemplo. Tá? Os discos mesmo HD, que a gente chama, é as memórias secundárias. São as memórias secundárias. Tá ok? Lembrando, né, que na memória principal só fica rodando quando eu estou usando. Então, olha só, quando está ligado, quando você desliga o computador, você perde tudo. E aí é que está o problema do salvar. Tá? Né? Às vezes, né, alguns aqui já tiveram a chateação de fazer um trabalho, tal, tá escrevendo lá e aí faltou energia. Aí você, perdi tudo e tal. Perdeu por quê? O que você estava fazendo estava na memória principal. Quando você salva, você pega tudo que você não é principal e está jogando aonde? Na secundária. Então, quando você não salva, você está tudo na principal. Como a principal é volátil, exatamente isso aqui significa a volatilidade, né? Quando desliga, você perde tudo que você não salvou. Tá ok? Oi? RAM. Tá? Que é de acesso randômico. Sabe, você perguntar, Cif? Por favor.
Não, na verdade é só uma convenção, que não é obrigatória, que o disco C é chamado de disco do sistema, onde fica instalado o sistema operacional. Mas não é uma obrigatoriedade, eu posso instalar o sistema operacional no outro HD. Tá? Então, na verdade, é só uma convenção, mas, na verdade, as letras é só para indicar a unidade. Você pode ter quantas unidades quiser e colocar em cada uma delas o que você quiser. Tá? Então, não há, é só uma convenção. Tá ok? Memória secundária, exatamente, ó, cartões de memória, unidades ópticas, pendrives, HDs magnéticos, SSDs agora também, né, que não estão aqui, mas nada mais são do que locais para guardar informação de forma permanente. A principal característica é o termo chamado persistência. Olha que termo bonito. Persistência. Persistência é a característica que o dispositivo tem de guardar o dado depois de ser desligado. Então, um cartão de memória de uma câmera, ou um pendrive, ou um HD de um computador, quando você desliga, ele continua lá, salvo o que você fez. A foto você tirou, o documento, quando você volta, continua de onde parou. Tá ok? Então, a principal característica da memória secundária, frente à primária, é exatamente essa. A primária, ela é mais rápida, mas ela só funciona enquanto o computador estiver ligado. Se desligar, você perdeu o que está lá. A secundária, não. A secundária, ela guarda as coisas de forma permanente. Conceito conhecido como persistência. Então, quando você ouviu alguém dizer, esse dispositivo tem persistência de dados, quer dizer que ele grava o dado da forma que, ainda que desligado, o dado continua lá. Tá? O magnético, cada um tem uma tecnologia diferente de gravação, mas eu vou explicar o magnético e o óptico, aí o SSD eu vou deixar você pesquisar porque é um pouco mais elaborado. O magnético é o seguinte, lembra que no computador é 0 e 1 corrente? O disco magnético chama-se magnético, exatamente porque ao invés de trabalhar com zeros e uns elétricos, ele trabalha com zeros e uns magnéticos. É um disco, tá vendo aqui essa superfície aqui, ó? Esse disco prateado, ele pode gerar duas forças magnéticas, para cima ou para baixo. O para cima é o 1, o para baixo é o 0. Então esse disco é um bocado de zeros e uns assim. E aí você tem uma agulha que ela fica lendo exatamente a direção do campo magnético. E ele vai lendo os zeros e uns. No óptico, a tecnologia é parecida. Só a tecnologia é semelhante a um sonar, no caso do óptico. Sonar, não sei se alguém lembra, né? No submarino, por exemplo, para identificar o fundo, ele manda uma onda, e aí se bater e voltar é porque tem chão. Se mandar onda e não voltar é porque não tem. A ideia dele é exatamente essa. A superfície do DVD, do Blu-ray, ela pode ou não, até o Jobs agora vai pensar as piores coisas. A superfície de um disco de óptico, Blu-ray, ela pode ou não ser queimada. Tá? Então o que acontece é o seguinte, quando tu grava um DVD, tem lá a folhazinha zerada, certo? Quando tu grava o DVD, ele vai queimando ou não. Eu sabia que ele pensava, tá vendo? Ele vai queimando ou não, gerando realmente os zeros e uns. Se ele queima, quer dizer... Ô, Jobson, deixa eu explicar, cara. Ó, mas é porque o laser vai de baixo pra cima, pô. Ó, pra cá, ó. A folha não é laminada? Pra cá, a folha não é laminada? Então, quando a gravadora passa, ela vai exatamente tirando o espelhamento de algumas partes. E aí, para ler, ele manda o laser e aí pode refletir ou não. Se refletir, ou seja, a onda volta, então é 1. Se não refletir, é porque passou numa área que está queimada, é 0. Ok? Os SSD já são outra tecnologia, mas também baseado no conceito de gravação, de fritar uma parte, vou usar o termo, fritar uma parte da memória. Gravava naquelas partes de espaço. Pronto, aqui dali a folha laminada. Por isso que algumas pessoas às vezes vê um CD ou DVD todo arranhado e conseguem ainda ver tudo, porque o que acontece é o seguinte, em cima da folha, embaixo na verdade da folha laminada, eu tenho uma camada de acrílico, que é aquela camada, a folha mesmo que grava é muito fina, é da espessura do fio de cabelo, mas para proteger e para ficar rígido, né, você tem esse acrílico. Aí por isso que quando está arranhado, você pode, se você conseguisse cortar, fazer uma certa lixação, né, para tirar a parte que está arranhada, mas sem diminuir muito a espessura, você não consegue ler o dado. Tá? E outra coisa, vocês devem ter percebido também o seguinte, o CD é mais grosso que um DVD, o DVD é mais fininho. Por quê? Porque um DVD ele guarda mais informação, concorda? Por guardar mais informação, o laser é mais fraco.
o laser é menor, mais fraco, então ele não tem a amplitude, né, o alcance, não é como se fosse o sonar, né, o sonar, ele não mandaria uma onda lá para o fundo, ele só manda a onda para cá, aí então o espelhado tem que ser mais próximo para poder ler. Por isso que os discos de DVD são mais finos. Pode pegar um CD, um DVD, você vai ver que ele é mais fino. Tá? Realmente não tem problema com qualidade, pelo contrário, aumenta, né? SSD é só questão de gravação, realmente ele frita também, mas frita os circuitos, tá? Para gravar ou não informação. É uma tecnologia mais avançada, tá? Mas não aborda aqui, tá bom? É entrada e saída de esses comentários, né? Então, é para entrar com dado ou sair. Alguns dispositivos podem ter os dois papéis, né? Por exemplo, as telas de celulares hoje, né? As telas capacitivas que nós chamamos, são dispositivos tanto de entrada quanto de saída, né? Touchscreen, né? Então, os touchscreens, que são chamadas tecnicamente de telas capacitivas, elas têm exatamente essa característica. Ela mostra para mim informação, mas eu também consigo interagir com ela. Então, é tanto entrada quanto saída, tá? Já outros dispositivos são só entrada, como teclado, e outros dispositivos são só saída, como monitores e impressoras. Tá, ok? Multifuncional são vários dispositivos mesclados. Então, cada um você vai dizer se é entrada ou saída. Por exemplo, multifuncional, aí tem o scanner é entrada. Impressora é saída. Fax é entrada e saída, porque você pode tanto mandar um fax para alguém, como receber o fax que alguém mandou. Tá? Então, é um dual. E a gente controla. Oi? Aqueles fones de ouvido que a gente controla entrada e saída. Não, na verdade você está dizendo que controla o volume, né? E só característica, mas é saída. Sempre o fone é saída. Você está ouvindo o som. Você está no final o som. Você não consegue mandar algo agora. Você tem aqueles fones que também tem o microfone, né? Os headsets. Aí sim, é entrada e saída. Que na verdade eu tenho o microfone fazendo a entrada e o fone fazendo a saída. Você só está alterando a amplitude do sinal. Mas a amplitude da saída. Mas continua sendo saída. Tá? E nessas telas de computador que estão screen, né? Entrada e saída. É o mesmo conceito da tela capacitiva. Tá? É porque, na verdade, o pendrive não é um dispositivo de interação do usuário, é um dispositivo de armazenamento. Ele entraria exatamente aqui, ó, em memória secundária. Você não entra com dados no pendrive, você grava dados no pendrive. Tá? Então, por isso que ele é armazenamento. Da USB, tá falando? É só velocidade de transferência de dados. É porque ele exige um pouco mais de corrente e consegue passar mais dados, só isso. Tá? É como se fosse um cano. Eu posso ter um cano desse tamanho e passa uma quantidade X de água. Se eu aumentar o diâmetro, passa mais água. O que a USB 3 faz é isso, aumenta o diâmetro, tá? Sem aumentar o tamanho físico, né? Aumenta a questão de corrente. Tá? Não, calma. Já quer ir embora, pode ir. Não. Já quer ir, o cara quer ir todo mundo, praticamente um slide, cara. Poxa, eu gosto tanto de você, cara, faça comigo não. Tentando aqui, suando, sim, pô, mas suando aqui, tentando dar uma aula legal pra você. Pra cá, ó, pra encerrar. Pra cá, Rubens. Como interligar todos esses componentes básicos? Respondendo a sua pergunta, lê pra nós o que é uma placa-mãe. Componente por qual recebe mais componentes, estabelece a ligação entre eles. É o seguinte, CPU, memória, dispositivo de entrada e saída são dispositivos que todos eles têm plugs, têm entradas, né, como se fosse para ligar em corrente. Nós vimos que o computador é um grande equipamento elétrico, né, elétrico e eletrônico, então ele precisa ter fios para ligar, por exemplo, a CPU à memória, ligar o teclado à CPU e assim por diante. Só que se eu fosse implementar esses fios na forma de fios mesmo, ia ter um emaranhado muito grande e muito complicado de manusear. Então, o que foi que se descobriu, né, exatamente que aí vem o termo do silício, né? Descobriram que eu tinha como criar placas físicas, né, sólidas, mas que elas representassem circuitos, fios. Um circuito elétrico que você vê numa placa, aquelas verdinhas, se você olhar, tem um bocado de caminho, cada caminho daquele é um fio. Só que ao invés de ser um fio desse que a gente, né, flexível, não, é um fio rígido, que garante exatamente, né, não consigo dobrar nem nada. Então a placa-mãe, né, em outras palavras, ela nada mais é do que uma base cheia de fios para ligar todos os outros periféricos, né, entre si. Então a placa-mãe basicamente, claro que tem outras finalidades, mas basicamente para o sistema de computação, a placa-mãe é só o que a gente chama de barramento. É só exatamente um conjunto de fios que interliga
todas as demais peças, todas. Teclado entra aqui, mouse, então aqui sai um bocado de circuitos que vão para a CPU. Memória RAM, é aqui as memórias, ó. Então daqui vai ter um bocado desses caminhozinhos ligando aqui a CPU também. HD já são aqui. Se você olhar, você vai ver que tem um bocado de caminhos para chegar aqui. Geralmente, você consegue enxergar bem direito quando você emborca a placa, tá? Aqui é porque a parte onde você monta, aí embaixo, você consegue ver os circuitos bem direitinho, os caminhos, tá? É exatamente o conceito de placa-mãe. Quando foi que a placa-mãe surgiu? Década de 70, junto com o conceito de transistores, que aí foi realmente as primeiras placas montadas. Antigamente, quando os primeiros computadores eram realmente tudo cabo e válvulas. Tá? Válvula mesmo, aquelas válvulas, né, válvula mesmo, tipo de torneira abrir, fechar, passar gás, essas coisas. É um negócio bem mais complicado. Você corta o circuito, acabou a placa-mãe, tá? E eu vou mais além. O ser humano, ele tem uma energia conhecida como eletrostática. Se você, porventura, não tiver devidamente isolado, se você estiver com o pé descalço, contato com o chão e tal, e tocar no circuito desse, há a probabilidade da sua corrente humana queimar o dispositivo. Tá? É um curto, porque exatamente os caminhos são muito pequenos, alguns são microscópicos, aí um dedo teu fecha curto com 10, 20 caminhos, aí a probabilidade de você queimar é alta, tá? De realmente queimar o circuito é alta. Principalmente a placa-mãe tem uma bateriazinha, né? Então ainda que você não tenha o computador ligado, mas ele tem energia porque a bateria está fornecendo. Se você, porventura, do jeito que está aqui, você chegar de forma, né, despretensiosa e for apertando aqui, colocando o dedo em alguns cantos aqui da placa-mãe, pode ser que acabe realmente queimando alguma parte. Por isso, quando você vai fazer a manutenção, você tem duas coisas. Primeiro, você se isola, né, ou seja, calça, chinela, sapato e tal, né, e usa uma pulseira eletrostática para descarregar a possíveis correntes que você tenha. E segundo, você geralmente remove a bateria, né, antes de você montar os equipamentos, para evitar que a energia que está nessa bateria, com o contato da sua mão, acabe queimando algum componente. Tá? A bateria é o que mantém ele funcionando. Se você tirar a bateria, já era, ele zera. Tá? Tanto é que é o que a gente chama de reset manual. Se porventura você vê que o computador está com data doida, né, ou então alguma configuração que você fez no computador deu errado e você quer voltar às origens, só você tirar a bateria. Tira, 3 segundos, liga de novo, aí ele zera como se estivesse começando, né, o computador novo, zerado. Tá? Isso em relação à placa-mãe, claro, não perde os dados. Porque os dados estão da memória secundária, que não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Ok? Alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem, então, né, e em dispositivos móveis, né, só para comentar que tem dois exemplos, né, o iPhone 6 e o Galaxy Note, só para comentar que até neles também, né, o Windows Phone não coloquei só por causa de espaço mesmo, mas são a mesma coisa. Eu tenho aqui, isso aqui é um computador, então aqui dentro eu tenho uma CPU, processador, tenho memória RAM, tenho memória física SSD, cartão geralmente, você pode até estender colocando mais cartões, né, e eu tenho dispositivo de entrada e saída, né, o speaker, por exemplo, né, é saída, o microfone é a entrada, o touch é a entrada, tá? Então, né, o cabo também pode ser entrada e saída, né? Porque você pode tanto transferir foto do celular como instalar programa, né? Então, mas enfim, é importante vocês entenderem que até o celular de vocês é um computador, apenas de tamanho, né, de dimensões portáteis, mas é um computador com tudo que a gente viu aqui na aula de hoje, tá bom? Então, para encerrar, tá certo? Primeiro me despedir de você que nos acompanha. Na próxima aula a gente vai terminar o capítulo vendo a parte de software, e daí a gente vai ter alguns exercícios práticos que a gente vai estar trabalhando aqui, não sei, pequeno estudo de caso que eu vou trazer para a gente avaliar, tá bom? E aí depois disso, já em março a gente começa também a parte de Excel, a gente fala de banco de dados e depois falar a parte de Excel, tá bom? Então, primeiro, só me despedir de você que nos acompanha, tá? Muito obrigado pela sua participação, espero que as aulas tenham sido úteis. Se você é nosso aluno, né, assista os vídeos das aulas anteriores, faça exercícios, né, leia, releia, mande e-mail para a gente se tiver alguma questão. Para você que não é, espero que esteja auxiliando você nas suas metas profissionais. Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau.